Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o quarto episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR. Eu e o meu companheiro Estevão, mais uma vez, né, Estevão? Mais uma. Tamo junto, salve galera, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos aqui, olha, tô numa expectativa para esse papo de hoje que eu acho que eu vou me divertir muito aqui, que são pessoas muito queridas e tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo que está assistindo a esse quarto episódio dessa temporada. Quarto episódio do dia. Eu acho que esse aqui é o primeiro que o palestrante sai, a palestrante sai diretamente do palco do X Business, né? Eu acho que é a primeira vez, se eu não me engano, é a primeira vez que ela está palestrando no X Business. E deu um show lá dentro. Com vocês agora, a Karina Ibrahim. E eu não poderia deixar de trazer o Léo, né? Que é um cara que da nossa família, da nossa fraternidade, junto sempre, né? Nos momentos, que é o marido dela, o Leonardo Ibrahim. São médicos, tá? Se você quiser falar um pouco mais sobre a sua especialidade, Karine, qual foi o seu sentimento hoje nessa palestra? Fique à vontade. Gente, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro, gosto muito. E do Léo, meu marido, gente, que isso aqui é um milagre na Terra. Vocês não fazem. Ele gosta muito de vocês, vocês não têm ideia. Porque botar o Léo na frente das câmeras é tipo. Pois é. Câmera, não temos câmeras aqui. Não posso olhar pra lá. Não posso olhar pra lá. Vou ficar aqui, ó. Desse lado. Se tira a câmera, meu Deus, ele vai embora. Vou ficar olhando pra ela que me dá segurança. Isso, boa. Mas vamos lá. Foi muito bacana falar hoje no palco do X Business, me senti lisonjeada pelo convite do Jorge, foi muito legal mesmo, de trazer um pouquinho, né, essa expectativa de como a gente conseguir implementar um pouco de saúde, a consciência da saúde para o empresário, para o empreendedor. Porque o empreendedor, ele é o cara que ele nunca tem tempo para nada, né? Ele é o cara que ele tá sempre correndo, ele tá sempre atrás das coisas. A gente acha que é o cara que vai ter tempo, mas na verdade é o cara que mais trabalha. E ele acaba deixando de lado muito a saúde dele. Então eu vim hoje conversar um pouquinho, você perguntou das minhas especialidades, né? Eu sou cirurgiã, eu sou médica, dentista. Na minha primeira formação de dentista, eu fiz cirurgia bucomaxilofacial, fiz ortodontia, me especializei, trabalhei 10 anos na área. Depois, no meio, comecei a fazer medicina, me especializei em cirurgia geral e agora a parte de metabologia, nutrologia e fazendo toda essa questão da harmonização facial e corporal. Na verdade, eu tenho muita dificuldade de achar um nicho de mercado dentro da medicina, porque eu gosto de tudo. Dificilmente você vai falar assim, fala uma área da medicina que você não gosta. Eu gosto de tudo que você imaginar. Você gosta até de pediatria? Gosto. Então, para mim é muito difícil, eu sempre queria estudar para entender mais a fundo cada especialidade. Então, para mim foi difícil achar, sabe, uma área que você se apaixonasse, assim, a mais, assim, de fazer só uma coisa. Eu não consigo fazer só uma coisa. E a urgência e emergência, que é a minha especialidade raiz mesmo, né? Que essa eu não largo, gente, não tem jeito. Já tentei sair, voltar, mas não teve jeito. Eu vi um trecho da sua palestra que você falou assim que sobre o sangue, né? Você falava assim. Eu queria até repetir aqui pro pessoal aqui, foi uma parte que eu fiquei olhando assim pro Léo, assim, falei, o Léo tá tranquilo assim, né, cara? Tem que ficar quietinho, cara. Se posicionar muito, ela me abre no meio. Tem que cuidar, não pode largar o bisturi com ela. Na verdade, eu já abri, né? Não, fala sim, é verdade. Eu já operei ele. Eu tive um acidente quando eu estava com 24 anos e ela operou a minha face. E vocês eram... Gente, ele tem 14 parafusos, 4 placas e uma tela embaixo do olho. Eu operei ele. Essa mulher refez o homem dela. Ela falou assim, você tá feio. Aí ela pegou e falou assim, vai ficar mais feio agora. Nossa, e vocês já eram casados já? Já. Nossa, e assim, conta pra mim assim, uma coisa que eu acho que eu sempre tive vontade de perguntar. Deixa eu falar aqui, ó, só pra galera entender, tá? O que tá rolando aqui? Nós temos um casal de médicos, certo? Certo. Que trabalham juntos no SAMU, que é aquela loucura que você possa imaginar o que é um SAMU. E ainda são sócios também e nos empreendimentos deles. E vivem juntos em todo lugar que vão, tudo que se colocam a fazer. Então, assim, vai ter muitas histórias engraçadas, né, e até umas talvez trágicas e cômicas ao mesmo tempo. Mas a gente está trazendo isso, e até legal, porque você vai falar de saúde, você vai falar de como o empresário ele realmente precisa cuidar disso. Você falou de burnout lá no palco, é algo que eu estudei há alguns anos e realmente eu nunca cheguei a sofrer disso,
mas foi uma luz de alerta que acendeu muito grande a partir do momento que eu tive contato, que eu descobri isso, né? E ao mesmo tempo também vai poder falar dessa relação marido e mulher, negócios, casa, família, também tem filhos. Vai ser muito legal. Acho que a gente vai ter que gravar uma versão 2, já vou logo adiantar. Mas essa história eu quero ir mais a fundo. Eu acho que eu sempre tive vontade de perguntar para alguém que é médico, tipo assim, talvez qual que é a sensação de uma pessoa que você conhece, né, e tem uma relação tão próxima, igual vocês têm filhos, casados, e você ter que fazer aquela cirurgia de emergência, eu não sei se foi de emergência foi. no caso, e como que era o coração batia ali, como que você fez para controlar isso, qual que foi essa sensação nesse momento? Então, isso existe até uma questão ética dentro da medicina, né? Que se você não está apto para atender, você tem a questão emocional envolvida quando você tem um atendimento, assim, principalmente cirúrgico, de um ente querido, de um familiar, você tem a tendência de se afastar. Como no caso, quando aconteceu, a gente estava no interior, eu não tinha, assim, os outros profissionais que tinham, o Léo não quis, o Léo se negou, ele falou... Que, assim, então a gente tem meu pai faleceu há 2 anos e daí meu pai era médico e ele sempre me colocou naquela ideia, o que você faz tem que ter mais confiança em você do que no outro, então é melhor você fazer as coisas. E como ela, Buco, eu falei, por que não, você que vai me operar? Mas especialista no caso que você precisava... Não, mas eu falei, não tem essa história, eu confio em ti, não confio em outra pessoa. Tudo bem, tem especialistas, mas eu confio mais nela, a minha mulher, eu sei que ela vai fazer o melhor pra mim. Com certeza. Então, falei, não, é tu que vai me operar, acabou. E o livre espontânea pressão... Livre espontânea pressão, Mas a gente tem essa... Eu acho que a gente é meio frio nisso, assim. A gente até quando os nossos filhos, quando eram pequenos, caíam, se machucavam. O Diego, uma vez, o nosso pequeno, uma vez abriu a testa também. A gente tem essa questão de ser mais racional na hora e depois o emocional. Tanto que depois que a adrenalina... Nossa, daí vem aquela... Até na situação da palestra ali, que ela comentou que ela teve um ataque à arritmia ali, foi uma situação que todo mundo não queria me chamar. Foi. Na situação. Entendi. Aí daí, o cara tentando blindar e tal. Tipo, exatamente. Aí eu falei, não, chama o Léo, o que tem? E recentemente, né? Mas quando isso? Que eu tive uma arritmia cardíaca por conta do burnout, porque eu tive mesmo... Ah, tá, lá. E aí a gente estava no SAMU, a gente estava dentro do SAMU, eu estava dando um treinamento quando eu tive uma dor no peito e tal, mas eu estava acostumada meio que a ter e eu mesma me controlava. Daí quando eu vi que não passava, minha frequência a 220, e eu falei, e ele estava em trabalho, ele estava no dia. Aí eles falaram, só tinha ele na base, os outros médicos todos estavam na rua, estavam na ambulância. Aí a enfermeira falou... Ela subiu. Aí elas subiram, ficaram falando, cochichando, falou Karina. Eu falei, o que aconteceu com a Karina? Aí ela falou assim, não, doutor, é que a gente... Porque 7 dias antes, o meu pai tinha falecido. Foi. E eu tinha ido na PCR dele, reanimá-lo. Ele atendeu a parada cardíaca do próprio pai. E elas estavam todas... Que loucura isso, Foi, gente. ele que atendeu. E elas estavam todas preocupadas. Poxa, a gente não pode falar pro doutor Leonardo, então, por causa que é a esposa dele... Aí eu escutei. Falei, o que está acontecendo? Aí ela... Não, é que ela não tá legal lá embaixo. Aí eu já imaginei que seria um ataque supra. Daí cheguei lá, daí a gente tomou a conduta. O pessoal queria esconder e chamar uma outra pessoa, mas nós temos vamos dizer, esse princípio de tomar as condutas para o que é nosso e não a gente, porque acho que é melhor, né? Olha pra você ver a diferença de um profissional pra alguém. Esse dia minha esposa, meu filho tava com um negocinho no ouvido, eu já fiquei desesperado, tá ligado? Peguei a criança, falei, meu Deus. Mas ó, vê como faz sentido. Ó, imagina, teu pai tem uma empresa de contabilidade, você monta uma empresa e contrata outro cara pra fazer. Não faz sentido algum, né? Não faz sentido nenhum. Exatamente. É aí onde que eu quero chegar, que eu falo, ainda mais não tem lógica. Agora, se você não é da área, tudo bem. Uma conduta, por exemplo, quer fazer uma cirurgia plástica. Não, eu não sou cirurgião plástico. Eu acompanhei meu pai, mas não sou cirurgião plástico. Não vou fazer cirurgia plástica, né? A sua que você quebrou, eu tenho um acidente de moto, eu quebrei a órbita da face direita. Você quebrou também essa parte também? Isso, também. Nariz, órbita. órbita. Faz aquele cortinho aqui e tal. Isso. Nossa, é muito... Só que ele teve uma explosão da órbita. Ele explodiu a parede da órbita e aí faz isso aqui, né? Daí o olho cai, o assoalho da órbita. Mas na hora, sim, ou depois? Na hora. É porque o médico, na época, o médico falou assim, se você não fizer a cirurgia, né? Cara do Estevam, se você não fizer a cirurgia, sua cara vai afundar. Imaginar é meio que afunda isso, né? mesmo. Ele falou assim, ó, se você tem que colocar a platina, né?
senão sua cara vai afundar. Eu falei, isso aí. não tem outra opção, velho. Me dá 3 tipos de desespero, só de imaginar. Ai, E gente, até sério. sobre esse tipo de procedimento, eu não sei, na época ele me explicou que depois ele encobre, né? O osso encobre. Isso, na verdade a gente tem que botar o osso no lugar e colocar placa, parafuso de titânio e depois você volta tudo no lugar e ela fica eternamente. O Léo no detector de metais, ele de vez em quando não, ele brincadeira, apita. não apita. não apita. Não apita, toca a sirene. É que não apita mesmo. Não apita não. Isso é legal, que, como você falou, princípio de confiança e tal, e deve ser uma loucura. Eu tava ali atrás, né, e eu tava numa posição um pouco mais pra trás do que a grande maioria das pessoas, inclusive eu tava olhando o Léo, né, que tava ali atrás. E eu cheguei lá e falei assim, e aí, tá orgulhoso, Léo? Uma coisa assim, né? Ele falou, tô muito orgulhoso e tal. Como é que é isso, agora trazendo para essa parte de sócios, né, de incentivar o sonho do outro, porque assim, pelo que eu entendi, você é chefe do Léo lá no SAMU, certo? Tipo assim, responde diretamente. É chefe de tudo, cara. É chefe de tudo, meu rei. Ela manda em mim perfeitamente. Isso daí você não viu o dia que nós brigamos num grupo do SAMU, tinha 98 médicos. Eu falei, toma essa conduta. Ele falou, não vou mandar outra. Daí eu falei, toma essa conduta que eu tô mandando. E aí começou a treta dentro do grupo. Do WhatsApp de médico. Do SAMU. No meio, eu falei, não manda essa ambulância. Ele falou, vou mandar essa ambulância. Não manda, ele não manda. E aí ele começou a discutir comigo dentro do grupo. Eu só mandei inbox. Não vou falar mais nada. A gente resolve em casa. Volta atrás lá, senão você... Nesse grupo, quem manda aqui sou eu. Em casa, não. Em casa, você manda também. Sim, senhora. Uma palavra minha. Mas assim, me conta, isso surgiu em algum momento? Foi intencional? Ou de repente isso veio de uma forma natural, desde a época que vocês se conheceram? Como é que foi isso quando entrou nessa questão de business, de negócios? Porque assim, vocês poderiam ter seguido carreiras diferentes, cada um ter, sei lá, o seu negócio, a sua empresa, ou um ter negócio, outro não ter, só seguir a carreira profissional. Teve algum momento de intencionalidade nisso ou aconteceu naturalmente? Quer Foi uma responder? paixão, cara. Uma paixão. 3 meses de namoro. Eu olhei pra ela, se eu for contar a história, assim, vai demorar muito. Mas foi uma coisa que quando eu olhei pra ela, eu falei assim, essa é a mulher da minha vida. E falei, vou casar. E depois dali a gente desgrudou mais, pra tudo. Nós fazíamos faculdade de odonto, na época, de odontologia. Então já começaram Porque juntos. tudo junto. Tudo. Nossos planos sempre foram assim, fazer tudo junto. Então assim, a gente trabalhou 10 anos como dentistas juntos. A gente foi se especializar em São Paulo juntos. A gente fazia sempre tudo. Na verdade, a gente tinha meio que esse acordo de não se desgrudar para não deixar outras coisas acontecerem, porque a gente sabe que quando as coisas se separam muito, a gente meio que tem sempre esse acordo. E isso acabou indo para a parte profissional também. A gente sempre conversa, discute as decisões, principalmente na parte, vamos crescer, vamos fazer. A gente sempre tem as mesmas ambições, né? A gente conversa muito sobre isso. E, na verdade, o Léo apoia muito as decisões que eu tomo e, assim, as minhas loucuras, assim, porque eu quero fazer tal. Porque eu sou assim, gente, quer fazer um curso de corte e costura? Quero. Se você pegar o currículo dessa mina, cara, te Quer juro. aprender a nadar com Olha, os isso aqui, mano, te juro. Não, deixa eu te contar no dia que ela foi levar pra residência, né? Porque daí você tem que levar o seu currículo lá. Sim. Quando ela levou o currículo, o médico olhou assim, o preceptor olhou e falou assim, não vai dar tempo de ler isso aqui, não. Pela quantidade. Você não consegue resumir? Pela quantidade de coisas que tem. É uma coisa Incrível. assim. Mas é também, lindo, é bonito, gente, isso mas isso também gerou muita obesidade mental. Tem o ponto negativo disso. Claro, eu acho que conhecimento é sempre válido, eu acho que nunca ninguém te tira, e eu sou apaixonada, nunca vou acho que parar de estudar. Mas gerou muita obesidade mental, de eu ter ter acesso a muita informação e muitas coisas não conseguir executar. Ter dificuldade para colocar em prática, sabe? Tanto que teve até o caso que você falou do burnout, que eu vi você falando isso no palco ali, e agora vi você falando que você sofreu isso. Eu acho que quando você estava falando ali, talvez você deva até lembrar de alguma sensação assim que você teve naquele momento, né? E explica um pouco mais sobre isso, de como é importante,
principalmente, a gente está falando para um público mais voltado para o empresário, mas de profissionais, de estudantes, né, num geral, assim, de como é importante tomar muito cuidado com isso, né? Sim. São sintomas muito sutis, né? A gente acha que quem está desenvolvendo uma síndrome de burnout vai desenvolver uns sintomas absurdos, assim, que vão ser muito claros e nítidos. E não, os sintomas iniciais, eles são muito sutis. Começa com cansaço, começa com indisposição, fadiga, sabe? Aquela vontade de não fazer nada, sensação de inutilidade no trabalho. Tem muita gente assim, pô, nada que eu faço está certo, sempre reclama, se coloca muito na posição de o vitimismo é uma das reações emocionais mais corriqueiras assim que a gente vê no burnout. Ele se vitimiza por tudo que acontece com ele. Assim. Perdeu o tesão do que fazia. Irritabilidade, em todo momento, qualquer situação já se irrita, não tem aquele pavio, fica com aquele pavio curto. Já é uma situação que, por exemplo, daí você se estressa, tudo pra você começa a ficar ruim. Até tava em Bariloche, uma hora eu tava sentado com o Léo, assim, eu falei que eu tava passando por um momento assim, dessa constância, né? O Léo perguntou, cara, mas você tá fazendo exercício físico, né? E de como que é importante, né, cara, a gente fazer isso, né, no mundo de hoje, e não só de hoje, acho que sempre foi, mas agora mais ainda, né? O que aconteceu com o mundo, cara? As pessoas ficaram mais fácil. Controle remoto, celular, computador. Hoje em dia, antigamente as pessoas se levantavam para ir ligar a televisão. Hoje em dia ninguém levanta. Tinha comercial, se levantava para tomar uma água, para ir no banheiro. Agora a inteligência artificial, que tipo assim, a pessoa até cara, pra criar as coisas. Tem cara que fica cara? segurando o xixi para ficar vendo o TikTok ali, vai pro banheiro. E a dopamina entendeu? barata, né? A dopamina que você só fica aqui, ó, passa. A dopamina mais rápida, é a maneira mais rápida de você conseguir recompensa. Cara, essa é uma parada que, tipo assim, mexe muito comigo, que eu vou muito nessa linha, no caminho que a sociedade tá andando. Mas isso vai ficar para próximos capítulos, porque assim, eu quero bater muito que nessa parte do burnout, né? Queria que você trouxesse, assim, você continua ali, mas queria que você desse conclusão, né, nessa identificação. A minha pergunta era o seguinte, né? Tipo assim, você falou, ó, a pessoa fica cansada, perde tesão na profissão, na empresa, seja lá no que for, fica irritada e tal. Isso pode acontecer, tipo, na pessoa que era completamente oposto? Tipo assim, alguém que era muito pra frente, alguém que era super paciente. Tipo assim, a pessoa pode mudar da água pro vinho, questão de temperamento, comportamento e tal, devido a burnout? Na verdade, pessoas assim, você quer ver muito, a gente vê muito esse padrão em influenciadores. Os influenciadores que estão na mídia, que trazem, né, pra gente. Até aquele caso que eu trouxe do Yuji Tamashiro, eu não conhecia ele. Eu comecei até a seguir, ele tem até um conteúdo legal na internet, que ele trouxe um depoimento de como é que foi isso. A Flávia Pavanelli, antes de ontem, foi a mesma coisa. Ela trouxe um depoimento de como que ela sentiu. Assim, ela falou assim, poxa, eu não entendo, eu faço o que eu mais amo na vida. E eles trabalham com a comunicação, trabalham em aparecer, estar em contato com muitos seguidores, né? Muita gente que os admira. E o que acontece? A pessoa se sente, de repente, isso é como se tirasse o chão da pessoa. Ela fala assim, poxa, mas quer dizer, tudo que eu acredito, de repente, acabou, não funciona mais. Sabe assim, como se ela vivesse uma mentira. E aí ela começa com crise de identidade mesmo. Você como médica e especialista, vocês, né? Médicos especialistas e tudo mais, eu tenho uma percepção que também eu estou no digital, né? E o que eu vou te falar hoje, qual é uma das maiores travas no digitais para mim? Que, lembra do alerta que eu falei do burnout? Não sei se faz sentido, estou aqui, vou perguntar, vou aproveitar. Será que a falta da relação com o outro ser humano não pode acarretar isso? Por que eu falo? Porque no digital você tem assessor, você tem estrategista de tráfego, você tem galera do teu marketing e tal. Mas no dia a dia, muitas vezes, é você, o teu celular, você estudando aquele conteúdo que você entrega, enfim, fica muito você com você. E é uma das coisas que mais, tipo assim, me incomodava. Por quê? Eu sou tipo pessoa que eu sou relacional, né? Eu gosto de dar comportamento. Tipo assim, eu sou perfil 9 do Enneagrama, né? Eu sou o fleumático dos temperamentos, né? Da linguagem do amor, toque físico. Você entendeu? Então eu fui vendo que, pera lá. Tudo tá dizendo que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de estar com outras pessoas. E eu tô vivendo uma rotina que é eu e um celular.
E faz sentido isso ou pode Total. ser doideira na minha cabeça? Total sentido. E tanto que na pandemia os índices de burnout explodiram. Né? A gente perdeu o contato social associado a outros fatores, mas um dos fatores foi esse. Perdemos contato de toque físico, perdemos contato da pessoa. E claro, né, gente, você responder uma mensagem, você estar ali, é muito mais fácil do que você estar no olho, você conversar, você ter toque, você falar com as pessoas, encarar muitas vezes algumas situações desagradáveis até. Então, com certeza, isso é um fator importantíssimo e que tem que ser levado em consideração. E talvez, nas gerações dos nossos filhos, agora, eles já cresceram assim, né? Eles já cresceram em videogames, na era digital. Nós ainda tivemos que fazer essa adaptação, né? A gente saiu de uma era que não era digital e migramos para uma era digital. A gente teve esses dois mundos, né? Eles não. Então, assim, essa geração, eu não sei como será, né? Quase tipo a gente falar com os nossos pais e eles falarem assim que tipo, não tinha chuveiro quente, não tinha televisão, né? Então a gente meio que... Só que num modelo muito mais avançado, né? Que loucura essa questão. Né? Porque você trouxe do influencer, sabe? E isso tem se perdido a questão relacional. E trazendo para os sintomas que a gente pode identificar o burnout. Além, digamos, desse isolamento social, vamos colocar dessa forma, né? E essas mudanças de temperamento, o que mais a gente consegue identificar que a gente está indo para esse caminho? Um dos primeiros sintomas é isolamento social. A gente acha que é tristeza, a pessoa acha que a pessoa vai ficar triste. Às vezes a pessoa não está triste. Às vezes as pessoas que moram na mesma casa não conseguem reconhecer que essa pessoa está precisando de ajuda. Às vezes ele está gritando por ajuda e os próprios familiares não conseguem ter essa percepção. Eu trabalho muito com jovens, eu dou aula para a faculdade, eu trabalho muito com jovens na faixa ali de 20 a 25 anos. Eu fiz esses dias uma pesquisa rápida, assim, sem ser nada científico. Fiz uma pesquisa verbal com os meus alunos. Eu tenho hoje 1.200 alunos dentro da faculdade. Fiz uma pesquisa rápida com eles, 64 ou 62, eu não me lembro agora o número exato, mas era mais de 60% deles usa medicações antidepressivas ou ansiolíticas. Uau! Dentro da faculdade de medicina. Eu entendo que dentro da faculdade de medicina isso talvez seja um viés, porque é uma faculdade que tem muito mais pressão. Muito mais sobrecarregada. É uma sobrecarga de horário muito grande também, eu sinto que eles sentem muito. Mas eu percebo, assim, comparando com a nossa geração, a gente levava isso mais numa boa, sabe? Hoje eles sofrem essa pressão muito grande. Então você vê que eles já estão com síndrome de burnout antes de ingressarem no mercado de trabalho. São dados assustadores. Então, algo que não está relacionado a trabalho, seria mais ao modo de vida. O modo de vida e assim, no caso deles, a faculdade seria o trabalho, né? Seria assim, as obrigações que ele teria, né? Para a criança seria a escola. Então, é relacionado a uma doença ocupacional. Você tocou num assunto bem legal. Crise burnout. Pode acarretar em crianças? Pode. Na criança, a gente tem algumas outras classificações, né, do que colocar como burnout. Porque o burnout, por classificação, por definição, ele é classificado como doença ocupacional. Então, relacionado ao trabalho. Então, tem a ver ao exagero, desculpa até cortar, mas tem a ver o burnout, é um exagero. Tipo, tudo que você faz demais, ele acaba se tornando um burnout. Tipo, se o cara fazer exercício demais, por exemplo, ele pode... Vai ter estafa, né? Mas só que o burnout ele coloca pela doença ocupacional. Entendi, ele tem a ver com... Tem a ver diretamente, isso, entendi. Eu achei que trabalho. Pudesse foi até uma reclassificação da OMS recente. Antes eles não classificavam como doença ocupacional, eles classificavam como esgotamento físico, psíquico e emocional. E agora eles reclassificaram, entrou no CID de doenças como doença ocupacional, relacionada ao ambiente de trabalho. Aí tinha o estresse, a ansiedade, são consequências, né, que você vem acontecendo e daí pode causar o burnout. Continue que eu estou muito interessado. Ele perguntou das crianças, né? Crianças, como é que isso acarreta? Na criança, o que mais tem a criança, a gente teve a pandemia que veio assim detonando essa parte das crianças que é super importante do relacionamento, principalmente na escola, né? A gente tem
o sistema escolar tradicional, que a maioria das crianças frequentam, mas a criança é super importante. Hoje a criança voltou para a escola, mas a gente ainda percebe uma repetição de comportamento, né? Não sei se você percebe isso com teus filhos, mas eu percebo com o meu mais novo, principalmente. A minha mais velha, como já é adolescente, ela já está numa outra fase, mas o mais novo de 13, eu sinto ele com uma dificuldade, ele voltou da pandemia com uma dificuldade de ressocializar, sabe? Eu senti isso, assim. Tipo, tá sempre... E aí o que acontece? Como as crianças já cresceram nesse ambiente, de estarem sempre na frente de uma tela, de um computador, de um celular, os pais não percebem. No meu caso, eu buscava ter essa percepção. São 2 fatores. Os meus, por exemplo, tenho 4. Então, eles têm muito relação entre eles. Né? Então, tem essa facilidade de se relacionar e tal. E outra, na pandemia, foi uma decisão minha e da minha esposa, que nós não iríamos colocar ele nas telas. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos uma pedagoga durante 2 anos e ela ia para nossa casa todos os dias durante a pandemia, em horário escolar. Nossa, maravilhoso. Ensinar os 4. Então, assim, a gente pegou o nosso ático, que é um sobrado, e transformou o ático numa sala de aula. Eu fui na escola, que estava fechada, conversei com o dono da escola. Você me vende 4 carteiras completas, bacana, com a cadeirinha. Aí mandamos fazer o quadro. Nossa, genial. Enfim, essa ideia. Virou uma escola. Porque imagina, eu tenho que trabalhar, minha esposa tem que trabalhar. Como que eu faço com 4 crianças dentro de casa 24 horas por dia? Meu Deus. Não tinha como. Então talvez tenha pesado nessa questão de não ter ficado na tela. Mas que você fala, ela faz sentido no sentido de que eu sinto a dificuldade deles no quê? Em buscar um relacionamento mais forte com outras crianças. Porque assim... Eles se bastam. Tá tipo isso. Eles são 4, são muito amigos, brincam muito juntos, tá meio negócio tipo... São 4 meninos, né? São 4 que tem uma interação muito maior. Então, tipo assim, a gente se basta, a gente se completa e vamos ficar aqui no nosso... Pedagogicamente tem totalmente sentido isso aí que você está falando. Eles se fecham mesmo, que é normal do ser humano, né? Quando tá numa panelinha, se fecha, opa, não vamos deixar aquele ali. Porque até na história, na escola, em casa, você aprende como? Cuidado com o estranho. Isso. Então, quando você se conhece, você já mantém aquela panela fechada. Né? Tenho percebido isso. Agora o mais velho mudou de escola. Então tá meio tendo essa disrupção, assim, tipo assim... Traidor. Ele tá traidor da facção aqui. Se debandou pra outra escola. Que legal. Eu tô fazendo um momento de transição, né? Tipo, o ano que vem é o próximo que vai. Então, tipo assim, se prepara, uma transição. E você mudou também de cidade, né? Mudei de cidade. Além das escolas novas, você também tem... Eles tiveram também essa questão da adaptação. Mudaram de escola algumas vezes, de cidade. Nossa, lá atrás, né? Principalmente o mais velho. Tem que estar junto mesmo. E o legal é que eles se completam, vamos dizer assim, né? Porque isso dá uma estrutura um pro outro. Porque vocês dois estão trabalhando muitas vezes e eles terminam se estabilizando emocionalmente. Agora, a gente está falando de crianças. Agora, imagina o empresário que a mulher ou o marido não trabalha junto, tem um outro job, uma outra parada, né? Fica os dois o dia inteiro fora de casa, pela pressão loucurada. Chega em casa, tem criança que não deu atenção o dia inteiro, tão fadigado. Nossa. Tipo assim... Aí, não é fácil, não. Como que hoje... a gente pode lidar com isso. Então a gente vai pegar uma transição de efeitos de burnout. Então assim, a pessoa viu que as coisas perderam sentido e que ela realmente perdeu o controle emocional, é um caminho que pode estar dentro desse ano. Mas aí um profissional poderá dizer, não é um checklist que você vai fazer com certeza. No caderninho, né? Mas, beleza, mas identificou e tal, essa loucurada toda. Como que numa rotina dessa que muitas vezes não é opcional... Como que a gente pode se ajudar? Isso é uma coisa, é um grande dilema, né? E é um grande desafio para as famílias, assim. A gente passa por isso todos os dias, a gente trabalha em vários lugares diferentes. E na pandemia, então, a gente foi para a linha de frente. Então, assim, todo mundo estava em casa e a gente estava na rua. E a gente não sabia se ia chegar vivo em casa, se ia pegar a doença, se não ia pegar. Nos primeiros 2 anos foi um pânico. A gente passou... A pandemia foi uma experiência, a gente passou assim... 1 ano sem encostar nas crianças. Sim, mas sem dar um abraço, porque a gente trabalhava na UTI. Que me tocou muito quando você falou. Que eu acho que você assinou 3 ou 6 ou 8... 4 declarações de óbito em um dia. No mesmo dia. Foi.
Porque a gente arregaçou as mangas, a gente nem questionou, né, Não. isso. De quem ia, quem não ia. Os dois foram, a gente foi trabalhar em 5 hospitais, UTIs e, sabe, foi aquele caos, né, que a gente já viu. Mas eu entendo, porque a gente passa por isso. E, gente, não é fácil, eu não Tive julgo. colegas que tiveram burnout nessa época, muitos. Não, a gente teve muitos vários colegas amigos que foram que afastados do chegaram trabalho. num momento lá de estresse tão grande, Pânico. de chorar e falar assim, eu não consigo ficar mais aqui, por favor, vem me... Porque só tinha ele de médico no local. Ele em pânico. Aí ele ligava pro chefe, o chefe começava a chamar os outros colegas para ver quem que podia render ele no A plantão. gente teve um momento... E as pessoas morrendo na porta. As pessoas morrendo A na gente, porta, a gente o colega teve, a passando gente teve estresse. muito que escolher, assim, várias pessoas, quem iria viver, quem morrer. Na época, a gente botava o paciente na ambulância, levava e não tinha para onde mandar. Não tinha vaga. Não tinha lugar. E a gente ficava com o paciente dentro da ambulância, ambuzando e, às vezes, tendo que escolher entre um jovem e um mais velho. Quantos, né, foram assim? A gente teve... Então, isso foi para nós um teste muito grande, assim, pessoalmente falando, assim, a gente chegava em casa, aí eu não sabia, as crianças tendo aula online, não aprendiam nada, bem sincero, assim, foi muito difícil. O primeiro ano de adaptação deles foi péssimo, assim. O mais novo, então, porque o mais novo é aquele que ele precisa de atenção, ele precisa ser estimulado. A mais velha, ela já é mais independente, o mais novo ele precisa. Então, a gente sentiu assim, sabe? E aí a gente chegava em casa acabado de cansado, Imagina. e ainda tinha que lidar com tudo isso. Então, E não podia ter esse contato, esse Só por afeto vídeo, que a só gente por tinha. vídeo vocês conversavam assim. então Às assim, vezes, muitas vezes por vídeo, mas quando chegava em casa a gente não podia abraçar, podia chegar. porque a gente tinha medo de estar de repente contaminado e estar passando para eles. E a criança não entende nada disso. Não, chegou um dia que ele pegou e falou assim para mim, pai, me abraça. Aí eu falei, abraço. Aí essa daqui olhou assim, lindo. Eu falei, seja o que Não Deus quiser. aguentou. Deus cuida, Deus protege. Não tinha Cara, como. Mas voltando na tua pergunta, hoje, né, quantas famílias são nesse formato, né? Dos pais trabalham fora, os dois trabalham, né? Tem que trabalhar, não tem, gente, porque é muito difícil hoje o casal só um trabalhar. Né? O homem antigamente tinha essa função de ser o provedor integral. Hoje em dia é muito difícil, né? Com tudo, o custo de vida que a gente tem, tudo, inflação, enfim, todas as questões econômicas do país, a gente não tem mais condição, né, de ficar só um. Muitos não têm, né? Os que têm ainda tem essa questão da mãe São estar exceção, mais perto. né? São exceção. Acho assim, sorte de quem pode, né? Mas mesmo assim, eu acho que as mães que ficam 24 horas, elas são Também. mais guerreiras ainda, porque, gente, eu vou falar pra vocês, fazer um plantão de 24 horas eu faço com o pé nas costas, mas ficar com criança pequena 24 horas, gente, a minha mulher tem que esposa ser guerreira. que diga. Não, teve um dia que ela pegou e me largou com eles, né? Eu falei, não, pode ir tranquila, tal, não sei o que. Que ela foi fazer, na época, ela estava grávida do Diego e a Vitória tinha nascido. E você estava terminando a residência de Buco, né? E eu fiquei com a Vitória em Cascavel e ela foi para Campinas, que a gente tinha se mudado. Por isso que eu falei, depois num outro... É uma longa história. Mas nessa situação, quando ela me deixou sozinho com a Vitória em casa, eu falei, meu Deus do céu, eu me virei. Mas dá trabalho, hein? Cuidar de criança. Dá trabalho. Eu que diga. Eu tô com o meu Você- o meu vai fazer 1 ano no mês que vem. Nossa. Não é fácil, E né? às vezes eu chegava em casa assim, minha esposa assim, amor, tá tranquilo, você ficou o dia inteiro em casa e tal, por que você tá reclamando? Ela com o olho fundo, você tá reclamando. Senhora, isso aí você quer pedir pra morrer. É, quase que... Ser assassinado. Mas Mas isso é uma coisa fisiológica, cara. Eu falo pra ela, falo, mas linda, isso é fisiológico. Ela fala, isso é machismo. Eu, não, calma. Deixa eu explicar. Não vem com essa história É fisiológica. fisiológico. Porque se você for ver, tipo, o homem, ele é muito mais, vamos dizer assim, ogro, né? Por quê? A quantidade de testosterona dele é maior. Tá? Então tu não é racional, então. Tu deixou de ser racional agora. Tu vai parar de cuidar porque tu tem Quem muita manda em seus hormônios, não serve. Não vem com esse papo de hormônio, entendeu? Não tem hormônio nenhum, tem que cuidar igual. a minha Isso aí esposa- entra uma questão daí, aquela história, tipo assim, a Carla, ela é disposta a conhecer e entender tudo. Vou te falar, tu lê manual de carro? Mas não. Meu Tu lê manual de carro? Ela lê, cara. Você acredita? É grosso pra caramba. Ela né? pega o Eu manual e consulto. Não, lê ela, não. Ela lê Não, eu manual estudo. Ela estuda o manual do carro. Então, devido a isso, muitas coisas para nós facilitou porque ela pegava, lia tudo e falava, lindo, é isso, isso, isso.
Poxa, legal. Com algumas coisas na parte de mercado, alguma coisa, tipo assim, de comércio ou então de fazer negociata, conversávamos os dois e vamos fazer, vamos encarar junto. Porque tu comentou aquela questão de nós dois juntos, né? Como que faz toda essa parte comercial, essa parte... E isso, com a Karina fazendo toda essa busca... Ela faz o plano de negócio, vamos falar assim. Faz todo o plano de negócio, a estrutura e tal. Só que ela deve trazer você chega assim, ó, pra você aprender também, né? Como ela aprende bastante ali, sim. Ela traz você. Com certeza, o crescimento, os dois juntos, com certeza eu cresço junto. Eu falo isso porque minha esposa, por exemplo, ela também, tudo ela estuda, né? Ela obrigou eu a fazer um curso com ela antes do nosso filho nascer. Ela obrigou. Tipo assim, o dia que eu faltava um dia, tipo, eu falava, amor, mas não tem carinhosamente como. Eu vou ter que viajar e tal. Nossa, ela ficava... Eu tive que fazer o curso inteiro. E às vezes a gente acha que não é necessário, né? Daí um caso até atípico assim que aconteceu comigo. Na hora que o meu filho estava nascendo, né? Fez curso para cuidar de bebê? Eu fiz curso para entender sobre o parto normal, que é o que ela queria, mas mais outros para cuidar de bebê também, depois que nascesse, todas essas paradas. E aí assim... Quando meu filho estava nascendo, a gente estava tipo na sala de espera e começou bem que nascer e o médico não chegava e não sei o que, e aí tipo tinha enfermeira e tal e todo mundo orientando, tinha uma galera orientando ela. Só que eu na hora, cara, eu lembrei assim, falei, amor, você lembra que a médica falou assim que a gente olha a perna aberta, na verdade faz assim, e a perna fechada, o joelho fechado faz assim. Eu falei isso pra ela, na hora ela fez, cara, meu filho quase que nasceu um pouco depois disso. Olha que legal. Ajudou pra caramba, então tipo, olha que... Você vê que é só um ato pequeno que mudou completamente o desfecho. Sim, talvez, tipo, lógico que vários fatores, mas talvez isso foi normal. Talvez isso ajudou bastante, então valeu a pena ter adquirido esse conhecimento junto com ela. Com certeza. Dicas práticas, doutora, dessa experiência, como que nessa loucura a gente consegue tentar se livrar dessa doença do século, né? Vamos colocar assim. A pessoa fala ansiedade e tal, acho que a ansiedade é um sintoma. Sim. E existe algo muito maior. Com certeza. É o que eu digo sempre, eu falo para meus alunos isso. O corpo humano é uma máquina perfeita. Ele começa a te dar sinais e às vezes a gente é que tem dificuldade de entender esses sinais. A gente fica tapando o sol com a peneira até a hora que a coisa mais grave vem. Eu tô me consultando aqui, tá? E aí a gente fica, aí quando a coisa grave vem, daí a gente se obriga, né? Aquela última frase que eu coloquei ali, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quem não arranja tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Você não tem opção, né? No leito de morte, se você perguntar para as pessoas qual é o último desejo dela, elas não vão falar que querem andar na BMW, que querem ter uma Ferrari. Elas vão falar, eu só queria um último abraço com meu pai, com meu filho. Tem um livro, não tem? Tem. A morte é um dia que vale a pena se viver. Doutora Ana Cláudia Arantes, é uma geriatra. Ela não acompanhou o pessoal leite de morte ela e tal? Ela é especialista em cuidados paliativos. Excelente esse livro, uma super indicação de leitura. Porque é como você avalia mesmo a vida. Então, assim, começou a dar sintomas, o que acontece? O ideal é você... Hoje a gente trabalha muito com a medicina integrativa, né? Por quê? Porque até então a gente trabalhava com a medicina em pedaços. Tem o médico do rim, o médico do pâncreas, o médico do fígado, o médico do trato gastrointestinal. Tudo em pedaços. Hoje a gente tem percebido que isso não cabe mais. A medicina integrativa, ela precisa vir como um todo. Por exemplo... Existem algumas carências de nutrientes, por exemplo, minerais, o ferro mesmo. Uma anemia, uma simples anemia pode simular sintomas de depressão. Exatamente os mesmos sintomas. E aí, o que você faz? Você está com sintomas de depressão, você vai no psiquiatra. E aí, o que o psiquiatra vai te passar? Remédio. Psicotrópico. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar dependente física e emocionalmente de psicotrópico. Teu problema é psicotrópico? O que é o teu problema? Anemia, uma simples reposição de ferro resolveria. Outra questão, por exemplo, até a falta de atividade física, tá? Isso demonstra, por exemplo, às vezes que a pessoa tem cansaço para fazer as mínimas coisas. De repente ela começa a passar por um estresse, ela começa a ficar cansada. E ela vai aonde? Daí? Um psiquiatra. Se é uma pessoa que tem um porte físico, que faz atividade física regularmente, a tendência dela ter cansaço é menor. Porque ela já tem um preparo físico para poder suportar aquele momento de estresse que iria dar um cansaço nela, entendeu? E daí termina indo para um psiquiatra.
E começa a tomar E remédio. assim, a maioria dos psiquiatras, o que acontece? Eles também estão sobrecarregados. Tenta marcar consulta com um psiquiatra, para você ver quanto tempo de espera tem. Porque o consultório deles está lotado. É a doença do século. Tá todo mundo com ansiedade, depressão e crise e síndrome do pânico. Todo mundo. E às vezes tá ligada a coisas, né? Igual você falou da obesidade, né? Pô, às vezes eu até tô um pouco fora de forma, mas, cara, já na hora que você vai sair cedo, na hora de você amarrar o tênis, a pessoa já fica nervosa ali, né? Isso. Isso vai dando estresse diários que ela às vezes não percebe que é por causa disso. Isso é um ponto que você falou lá que também me chamou muita atenção. Você desromantizou essa questão da obesidade. Que, querendo ou não, tá virando um negócio tipo assim... Sim. Seu corpo, suas regras e tratar como se fosse um estilo de vida. Sim. Né? Mas você trouxe... Não é um estilo de vida, é uma doença. Uma doença Tá inflamado. inflamatória. A gordura, por si só, ela inflama as células, ela inflama os tecidos. A gordura é inflamatória. Uma pessoa obesa, uma pessoa com sobrepeso, ela está inflamada. Tanto que, para você ter ideia como isso é real na medicina, e que a gente já sabe disso desde que a medicina é medicina, quando a gente olha, você pega qualquer médico que trabalha em UTI, chega para ele e fala assim, eu tô te mandando um paciente obeso aqui, grave, tá bom? Ele vai falar, puta que pariu, obeso? Por que ele vai falar isso? Porque todo obeso, por si só, ele é super inflamado. Então, qualquer obeso que desenvolva uma doença grave, a mortalidade, a chance dele morrer é muito maior do que um paciente magro. E eu não estou falando só de magro fisicamente, porque tem os falsos magros. Tem aquele que é magro esteticamente, mas quando você vai ver a porcentagem de gordura corporal, ele tem uma porcentagem incompatível. Exatamente. E, consequentemente, existe uma coisa que chama aromatização, que os hormônios sexuais, eles não conseguem atingir as suas funções por conta da gordura. Ele aromatiza lá na gordura. Aí que você começa a ver os gordinhos, né? Tendo mama, tetinha. Porque ele Isso. Tendo tetinha, tendo diminuição, hipogonadismo, né? Diminui os testículos, diminui a atividade sexual, diminui vontade, desejo sexual, por conta disso. Disfunção hormonal? É uma disfunção hormonal por conta da gordura. Nossa. Você não precisa fazer nada com esse cara, só emagrece ele. Ele já vai ter uma melhora assim gigantesca. Aí entra aquela história de, o cara tá tomando hormônio. Não, ele emagreceu. E essa questão, é porque eu falar de uma realidade que eu não sei nem como é que é, eu nunca tive problema com obesidade, peso e tal. Né? Mas eu tenho amigos e tal. E bate muito na tecla, tipo assim, amigo, poxa, eu sei, eu entendo, eu compreendo, eu estudei, eu sei que eu preciso e tal. Aí, mas você conversa, quando vê, vai numa questão do tipo assim, poxa, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Sabe por quê, Aí Estevão? vai pra disfunção alimentar, aí começa a entrar em vários ramos assim, que eu não sei se é uma justificativa, educação alimentar. Se é alguma coisa. Estevão, isso, você sabe qual que é a droga que mais vicia no mundo? Açúcar. Isso é comprovado. Tem um documentário na Netflix, não tem? Exatamente. E tem estudos científicos que mostram o açúcar, ele gera vício. E não adianta tomar refrigerante zero, tá? Porque o refrigerante zero, só pelo sabor doce, você já tem estimulação de liberação de insulina em grande quantidade. Então não resolve nada. O seu corpo é inteligente. Ele está sentindo o sabor doce, ele vai. Então, isso a gente entende, por isso que a obesidade é uma doença. Toda doença precisa ser controlada. É fácil controlar? É fácil você pegar um fumante e falar para ele parar de fumar? Até eu vi esses então, dias... Seria uma consequência, desculpa interrompendo, tipo assim, é como se a obesidade fosse um efeito colateral do vício do açúcar. Isso. E o açúcar que eu acho que ela, não sei se tem a ver, mas o açúcar que você fala pode ser até a frutose, até um suco, né? Eu vi uma pessoa falando sobre isso, sobre suco, né? Sim. A gente acha que o suco é algo natural. Saudável, eu mesmo, né? quanto suco de laranja, nossa, suco... E não que não seja mais natural, mas que tem um problema. Assim, se você for comer uma laranja, pensa, quantas laranjas você conseguiria comer? Mas 3, 4, no máximo. Nossa, Estevão. O Estevão é canela oca, ele não conta. O Estevão é aquele magro de ruim não, de bom. De tanto que você é bom, Deus fala assim, esse cara não vai engordar. Amém. Mas basicamente assim, a tua capacidade para comer uma fruta, uma laranja, por exemplo, você come uma. Quantas laranjas você usa para fazer um suco? Eu vi um estudo... Um copo, sei lá, 8, 10 então, um copo. Pronto, tá a explicação. Olha quanto de açúcar a mais você está ingerindo. Então, ao invés de fazer suco, come a fruta. E é verdade que a frutose, ela metaboliza no fígado, né?
Especificamente, eu não sei se eu vou explicar direito. Eu vi um podcast falando, né, de um médico falando que, tipo, nos Estados Unidos, eles começaram a fazer adoçante de frutose, né? E o pessoal começou a utilizar muito de alguma fruta, assim, eu não sei do que era, a utilizar muito, e aumentou muito os casos de gordura no fígado, por causa que diz que ele só fica lá, né? Ele não... Eu não sei explicar. Se é pior até do que o próprio açúcar. Até, é pior do que o próprio açúcar. Pior, até câncer. Do açúcar. Tentaram ajudar a piorar, então. Muitos adoçantes, eles são mais maléficos do que benéficos. Sim, a maioria. Esses adoçantes, essa história entrou diet, entrou, tipo assim, aquela história zero, cai fora. Tem que sempre olhar o que tem ali. Melhor é... Zero chances de dar certo. Água. Tá, então vamos lá. Que eu tô aqui meio que anotando aqui, né? Então... A relação social é algo que pode ajudar a superar essa questão do burnout. A questão da atividade física, né, que você trouxe também. O que mais, assim, daria pra gente colocar nesse bolo de iniciativas práticas que pode nos ajudar? Alimentação. Verdade, alimentação. Uma alimentação saudável. Alimentação. Hidratação. Água. Tá. Nossa, assim, ó, a Tainara, minha esposa, ela fala assim: o Estevão acha que água é remédio. Porque assim, eu tenho 4 crianças, tipo assim, papai, minha cabeça tá doendo. Toma água. Tá desidratado, tem que tomar água. Pai, tô com dor na barriga, toma água. Boa. Pai, meu dedo tá doendo, toma água. Então, maravilhoso. Mas é no sentido de... Porque pra mim, assim, meu corpo é 70% água. Perfeito. Então, se eu tenho uma piscina e ela tá suja, eu tenho 2 opções. Ou eu dou um fake com algum produto, ou eu troco a água. Certo? Exato. Por que a gente não troca água nas nossas piscinas? Porque é caro você trocar água. Sim. Aí você dá o fake lá com cloro, que também faz mal pra cacete. Né? Isso. Você faz um bocado de coisa lá e aí a água fica limpinha. Fala, não pode. Se meu corpo é 70% água, eu não vou tratar ele igual uma piscina. Exatamente. Ótima analogia. Boa. Eu vou trocar a água. Bacana. Perfeito. Visto que ela não é tão cara quanto a minha piscina. Né? Bacana. Aí eu vinha com isso aí. Hidratação, alimentação tá saudável. Se não tomar, daí vai ter que contratar um piscineiro, que seria o médico. Exatamente. Gente, eles estão filosóficos. Estão uma aula de filosofia. Aí vai gastar como medicação, que vai ser o cloro. Meu Deus, vai dar mais prejuízo. E olha que loucura. E quando fala de... Aí tem outra parada da questão da alimentação saudável. Eu conheço algumas pessoas que são... Como pode dizer? Que tem horta e que é do sítio e tudo mais, né? Aí você vai falar com essas pessoas, eles falam assim. Quando você fala de natural e tal, ele fala assim: Estevão, eu ouvi isso de um senhor que cuida de sítio e tal. Falou: Estevão, eu só como o que vem da terra. Não vem da terra, eu não como. Eu falei: faz sentido o que esse cara tá falando. Mas beleza, tudo bem. Mas ele fala assim: mas ele é da área dele, pô, ele só vive disso. Ele não tem mercado, ele tá no sítio. Claro que ele só vai comer o que tem na terra, só tem terra aqui. E na verdade tudo vem da terra. No sentido, tipo assim, de pegar e tirar de lá. Ele não vem num pacote, vem embrulhado, vem no mercado. Descascar é melhor do que você abrir. E é nessa linha. Aí eu tenho outro amigo que ele é triatleta, de Ironman e tal. Pô, super pode físico, saudável e tal. Qual o segredo, essas coisas todas que a gente pergunta, né? É a mesma coisa. Ele falou: Estevão. Aí ele fala outra coisa. Ele fala assim: eu só como o que Deus fez. Um fala que só come o que vem da terra, o outro só come o que Deus fez. Eu falei assim: mas como assim só o que Deus fez? Aí ele virou pra mim: macarrão foi Deus que fez? Eu falei: não, eu não como. Ele falou: refrigerante foi Deus que fez? Eu falei: não, eu não como. Aí ele falou assim: tá, mas então você não compra o que vem do mercado? Eu falei: não é isso, não é assim. Carne que você vai no mercado, quem que foi que fez? O mercado ou foi Deus? Eu falei: não, Deus fez o boi e tal. Eu como. Então não é o local onde você compra, que é tipo a filosofia do cara do hortifruti, mas é da origem. Aí que você vai se aprofundar, né? Aí vai pra uma outra política, uma outra parada, mas tipo assim, a comida que a gente come hoje, eu vou comprar um frango, eu não sei se estou comprando frango ou se estou comprando um bolo de hormônio, não sei.
É tanta química que o bichinho Do em frango. 25 dias já virou um Exatamente. frango. Não é nem hormônio, o frango o pessoal fala que é como que é? Antibiótico, né? O frango, algum pessoal gente, vocês fala já compraram frango nos Estados Unidos? Minha irmã mora lá, eu já fui com ela no mercado. O frango lá parece um peru. Ele é gigante, coisa impressionante. Imagina. Você acha quanta coisa? E o Essa teoria aí. Faz sentido essa... Faz, total. E total. o que seria essa alimentação saudável? Água, beleza. Água é água, ok. Vamos fazer 1,5 litro, 2 litros, essa coisa arada toda por dia e tal. Mas assim, o que seria uma alimentação saudável? Porque hoje em Salada, dia, fruta. salada, fruta... Eu acho assim, gente, tudo que é extremo, tudo que é fanatismo é ruim. Então assim, eu só como isso. Gente, equilibra. Fala assim, você não pode comer. Esses dias eu escutei um médico falando assim, não pode comer pão francês. Pão francês não pode, tem que tirar da alimentação. Gente, Pra emagrecer você tem que tirar. Para Pra de ganhar massa bobagem. muscular tem que tirar o pão. Essa história é outra lenda. Pra ganhar massa muscular tem que tirar o pão francês, o carboidrato. Daí pensa, Precisa eu do sempre penso carboidrato assim, pra ganhar massa muscular. analisa, gente, assim, a natureza. Vamos analisar a natureza. Pensa comigo, o seu cérebro só funciona, ele usa exclusivamente uma única fonte de energia, que é glicose. Ponto. O cérebro não consegue utilizar nenhuma outra fonte. Seu músculo, todos os órgãos conseguem, o cérebro não. O que acontece se você faz uma dieta zero carb, né? Low carb. Tipo, não tô comendo For na moda carboidrato. um tempão, hein? Começa, Moda um tempão. 15 dias sem comer carboidrato, zero carboidrato. Você só come proteína e alguma gordura. A glicose tá no carboidrato. A glicose está no carboidrato. Pão, fruta, macarrão, bolo. Aí você não come nada, fica zerado. O que o seu corpo vai entender? Não tenho energia. Esse ambiente está hostil, não tem comida para mim. O cérebro faz o quê? Diminui a sua atividade para não gastar tanta energia. O que você vai ter de sintoma? Sonolência, cansaço, indisposição, dor de cabeça, porque ele quer deixar você quieto, ele não quer que você se movimente, que você gaste energia. Pensa, faz sentido? Aí o que acontece? O primeiro dia que você comer um graminha de carboidrato, o que ele vai entender? Caramba, eu vou absorver 100% desse carboidrato porque eu não tenho outra fonte. Eu tenho que guardar tudo que eu puder, eu não sei quando que eu vou receber de novo. Esse cara me deixa passando fome, vou guardar. Isso tem um estudo da Segunda Guerra Mundial, que fizeram um estudo grande, botaram os caras para passar fome mesmo, para entender o que acontecia. Então, tudo que é extremo, tudo que é exagerado, assim, eu só faz isso, só como coisa da terra, só como... Pô, e o agrotóxico que tá ali? Tudo que você come é orgânico, 100% orgânico, que é difícil ter uma coisa 100% orgânica. Então, assim, eu acho assim, bobagem, sabe? Eu acho assim, faz um prato colorido, né? Que você sabe que quanto mais cores estiver no prato, melhor, né? Não tira o carboidrato, coma proteína, faça a sua suplementação, deixe seus exames em dia e olhe pra você, o que você tá sentindo. Lembra que a gente não trata exame, a gente trata a pessoa. Então, você tem que olhar pro que você tá sentindo. Cara, aquela história, você se olhar no espelho e falar assim, eu tô bem. Você tem que fazer uma autocrítica. Seu Marco falou, né? Tira a roupa e fica na frente do espelho. Faça Ele falou, tira. Faz uma autocrítica. E Pergunto olha, pra cara, você eu tô mesmo. bem, não tô bem, preciso melhorar. É. Só que a gente acha que, por exemplo, a gente termina pensando em outras coisas e fala... Não é uma questão de estética, tá? Não é estética. eu É entendo. questão de você estar se Se sentindo bem. bem. É. As pessoas se iludem, Com a parte de estética. tipo, tenta aceitar aquilo pra se conformar. Mas ela sabe, por exemplo, a questão de amarrar um Isso é tênis. muito louco, né, cara? E eu Ela vai acho ter dificuldade. tem um outro ponto, Karina, que eu vejo assim que é muito cultural, né? Por exemplo, eu acho que talvez para nós uma alimentação natural aqui no Brasil, onde tem essa abundância de alimentos, querendo ou não, né? É mais eu fácil. acho que é mais saudável. É mais até fácil que os pra outros. gente ter, né? Mas eu, por exemplo, num país igual os Estados Unidos, né? Que eu vejo que lá tem muito caso de... Muito fast food. Muito fast food e talvez até por isso que Sim. alguns protocolos de atendimentos lá são diferentes do que aqui, né? Alguns médicos falam que os exames que a gente faz com 45 anos, ele já faz com 35. Então, tipo assim, o que eu queria entender? Tipo, numa cultura deles, que eles são tão avançados, um país de primeiro mundo... Qual que será a ideia deles em relação a isso, ao seu próprio povo? Você vê, né? O país mais Tipo- capitalista, o país que mais tem acesso, que mais tem dinheiro e não consegue implementar. E é o país que mais tem obesos. E é uma cultura Já que é ultrapassou difícil de quebrar. 50% da população? O Brasil está com O Brasil tá com 60%. 60% da Nossa. população Hoje. mesmo. Hoje. E as crianças... Que é o Mas é um fast país E que food. tem as muita gente passando crianças estão fome. numa tendência... Não faz muito sentido, né? Mas que Não tô entendendo. É. E as crianças estão numa tendência também de serem
mais obesas. Crianças. Daqui 10 anos. As crianças vão ser mais obesas devido... É que assim, a criança obesa, o problema da criança obesa, dos pais não cuidarem com a criança, é que ela vai ser um adulto doente. Isso é fato, porque você molda, né, é como se você determinasse a vida adulta da criança nos primeiros 1000 dias dela, nos primeiros 2 anos de vida. Você molda completamente a genética dessa criança e todas as doenças que ela vai ter propensão na vida adulta. Então, mas você pega uma criança de 5, 6 anos obesa, para a idade, é uma criança que com certeza você está prejudicando seu filho se você não cuidar. Talvez o que eu vou falar nem se deva ser falado, mas, enfim, estamos aí. Seria, não uma regra, mas uma probabilidade que uma criança obesa seja um reflexo, de repente, da falta do cuidado ou da falta da alimentação. Da alimentação, Da enfim, falta, por exemplo, do responsável? Com certeza, com certeza. É difícil, né? Julgar, né, a família, mas assim, é difícil. Querendo ou não, vem aquele pensamento. Uma pergunta que eu fiz um dia para uma mãe de um paciente, tá? Eu cheguei e perguntei, quem que compra? Ele trabalha? O refrigerante? É você ou ele? Não, sou eu, doutor. Então por que você compra refrigerante e dá para ele? Ele vai ser obeso porque você está fornecendo para ele. Quem que leva ele no fast food? Ele vai sozinho? Porque ele quer comer o McDonald's, ele quer comer uma batata frita, ele quer tomar uma Coca-Cola. Então já começa de cedo. E a criança, as papilas gustativas dela, a língua dela, é louca pelo doce. Ela não quer o amargo. Ela quer o doce. Eu acho que a gente vai ficando amargo com o tempo, né? Cara, isso é uma loucura. Como que pode? As coisas que eu não gostava Se né? você pensar cerveja, por exemplo. Você com 15 anos, 16 anos, você toma... Pelo menos eu tomei o meu primeiro gole de cerveja, eu falei, meu Deus do céu, que negócio horrível. Igual o brócolis, né? Brócolis também. Eu tentei beber e não consegui, de tão ruim. Exatamente. Aí daí você pega uma coisa doce, Coca-Cola, nossa senhora. É porque a energia é rápida para a criança tem alto gasto energético. Então, para ela, o carboidrato rápido, simples, é muito melhor. Por isso que ela tem essa afinidade pelo doce. Não querendo jogar peso, peço perdão à nossa audiência, mas assim, eu sou pai de 4 meninos. Meus filhos, eu já tenho um de 4, um de 8, um de 10, um de 12. Eles não tomam refrigerante. Olha que Perfeito. beleza. E não tomam porque eu sou um pai autoritário. Já aconteceu diversas vezes, na escola, em lugares que eu não estava. Está todo mundo bebendo refrigerante e alguém que não sabe chegar a servir meu filho e fala, tome refrigerante. E a pessoa fala, eles falaram assim, não, eu não quero. Perfeito. Mas por que você não quer? Ela falou, porque, antes falava assim, é porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Aí os anos foram passando e falaram, eu não tomo porque faz mal. Boa. E um dia desse eu dei pro meu filho mais velho, ele queria muito energético. E eu explicava, poxa filho e tal, várias situações. Aí eu dei pra ele provar. Eu falei, olha, pra você não ficar nesse gatinho louco aí, você tá vendo adolescente e tal, eu sei. Que vai, então tá aqui, toma. Ele tomou e tal, falou, nossa pai, é gostoso, não sei o que. Eu falei, tá vendo? É bom, é gostoso, é legal tomar. É por isso que as pessoas tomam. Mas, você sabe, falei todas as coisas, foi mal, você não tem necessidade, tá. Aí, tipo, entendeu e ficou assim, não, beleza. Então, tipo assim, já passou, tomei, sinto vontade? Sinto, mas... E eu falo, mas eu tomo porque eu não tive uma educação dessa. Aí eu também trago a outra prova. Eu sentava pra conversar depois de uma bola, quando era moleque, era cada um comprando a sua Coca litro de vidro. Lembra da Coca litro de vidro? Sim. E cada um tomava a sua. Então eu tomava uma Coca litro todo dia. Sim, ó. Era o meu presente, entendeu? Era o meu presente. Eu tenho um amigo meu eu mereço, que, entendeu? Era Aí muito teve um legal. belo dia que eu cheguei assim, eu tava com meus filhos pequenos. E eu falei assim, preciso educar meus filhos e tal. Essa questão do refrigerante, como é que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não faz sentido eu falar para meus filhos não tomarem algo que eu tomo. Com certeza. E eu já tinha 20 e tantos anos. Eu falei, então, eu não vou mais tomar refrigerante. Perfeito.
e nunca mais tomei. O exemplo isso é uma coisa, a melhor por exemplo, forma de bebida educar. alcoólica, né? Tipo, a gente vai lá e toma um vinho, toma uma cerveja. Aí daí ele já pergunta, por que você tá tomando, se isso é ruim? Mas olha, Estevão, Exatamente. Na Não que, tipo cara, assim, na nunca cara, mais, assim, nunca mais botei tomar. Tem momentos que, pô, tu não tem nada pra tomar e tal, só tem refrigerante. Não tem problema, pego lá, tomo, passo a minha sede, mas não é aquela coisa assim, tipo assim, eu vou sair da minha casa, eu comprar vou um refrigerante. Ou na hora que você comprar fazer um uma refrigerante. compra, né? Eu minha vou esposa, fazer, meus filhos nunca viram eu ir no mercado fazer uma compra colocar refrigerante no e carrinho. colocar refrigerante pra cá. Mas quem vai na minha casa, se eu vou receber uma visita, Sim, daí você tem que ter, né? eu levo, ó, vamos comprar. Aí, tipo, papai, por que você tá comprando esse refrigerante? Fala, filha, a gente vai receber o amigo do papai, ele gosta de refrigerante, tá. Não é porque eu não tomo que eu vou querer obrigar que as pessoas também não perfeito. tomem. Então, pra ser um anfitrião legal, eu vou tomar. É a mesma coisa, eu não bebo. Poxa, mas eu recebo uma visita e gosto de um vinho. Pô, vamos providenciar um vinho aqui pra fazer ali uma boa vizinhança, receber, você entende? Mas isso, Estevão, é mérito seu e da Thay, porque eu vou falar, não é fácil, Não é fácil. pros pais, porque é uma coisa muito da recompensa, tipo, ai, cheguei cansado em casa, trabalhei o dia inteiro, meu filho veio incomodando, não sei o que, tá, tô aqui. É mais fácil oferecer o que é fácil, o que é rápido e o que vai calar a criança. Então eu acho assim, admiro muito vocês como pais, porque vocês tiveram a questão do filhinho de vocês. Então assim, eu entendo que muitos anos da vida de vocês deram atenção a ele, e vocês poderiam muito, muito bem deixar de dar atenção aos outros, né, e pecar nessa questão, mas não, foram firmes e parabéns, isso aí é quase raro, assim, raríssimo da gente ver hoje em dia na educação, que a gente vê hoje, né, os pais nessa loucura de trabalho que tem. Porque tem um pouco de psicologia, né, tipo assim, que eu falo, que assim, você como pai ter a experiência de ouvir de diversos médicos que o teu filho não vai sobreviver, e você vê teu filho quase morrer nas suas mãos várias vezes, é um impacto emocional tão certeza. grande que aquilo ali dá uma ruptura. Então, tipo assim, às vezes eu entendo quem não passou por isso. Eu falo, hoje eu consigo dar uma atenção para os meus filhos acima da média, ok? Mas assim, eu sei o que é você praticamente perder o filho. Sim. Né? E talvez as pessoas não tenham passado por isso. Aí vai entrar no que a gente começou a conversar aqui, né? Da gente realmente dar o devido valor para aquilo que de fato merece o devido valor. Então, assim, a pessoa não dá atenção para cuidar do burnout porque ela não teve uma crise. Sim. A pessoa não dá devida atenção para cuidar. Como se não acontecesse comigo. Não vai nunca acontecer aconteceu, comigo, não, né? A gente não A obesidade, entende. minha avó era obesa, viveu 80 anos, nada aconteceu. Então, enquanto a gente não vivenciar certas coisas, parece que a gente não se destrava para isso. Mas hoje a gente tem muito acesso às informações também, né? Então, tipo assim, eu não é vejo... uma desculpa, né? Eu vejo isso porque, tipo, por exemplo, eu casei com a minha esposa, acho que tem uns 6 anos, e a gente nunca teve esse costume de comprar refrigerante, a não ser na gravidez dela, por causa que... Desejo. A única, a única coisa que parava ela, fazia ela deixar dela passar mal era tomar uma Coca-Cola. Mas, cara, quando eu vou na casa da minha avó, é muito difícil não ter suco de pozinho refrigerante. Tipo, olha pra você ver. Potang, né? Tipo, aquele suco é uma coisa assim que eu falo, mas eu falo, açúcar vó, com por que você tá comprando refrigerante, vó? Tipo, é um negócio bem... É muito louco. São coisas que, eu vou falar pra você, não são fáceis e também não são baratas. Hoje, comer bem tá custando caro. Muito. Muito. Cara. Parece que quanto mais o alimento faz mal, mais barato ele fica. Exatamente. É uma loucura isso. É uma loucura. Né? Mas vamos lá, vamos recapitular aqui, vamos lá. A gente falou sobre a questão do relacionamento social, se sentir bem com você mesmo, a questão de você fazer uma atividade física, alimentação, hidratação. O que a gente pode botar também nesse combo aí que impacta a nossa vida positivamente? Eu acho que o lado emocional, muitas vezes, a pessoa vivendo uma mentira. Aquela história de criar uma capa e não ser aquilo. Exatamente. E você não ser. E você tá toda hora lutando, dando justificativa aqui, justificativa ali. Chega uma hora que explode. É que é um Chega uma combo, hora né, que gente? acaba. A vida não é Sem só uma essência, coisa, né? né? É um Sem combo, né? essência, exatamente. A gente criar um checklist, assim, tenho que comer bem, tenho que me exercitar, eu tenho que ser feliz no trabalho, ser feliz no amor, ter filhos perfeitos.
a conta não fecha, né? Não dá. Ninguém vai ter tem que ter tudo, você não pode ter o melhor equilíbrio. dos mundos. Então é um equilíbrio, né? Faltou aqui, você vai aqui, e a vida é isso, né? E a internet acelera muito isso daí, né? Em Muito. todos os Demais. Ela te dá uma imagem que você, por exemplo, assim, meu Deus, eu vou conseguir tudo. Calma. A gente olhando Não assim, é? ó, o que a gente precisa pra sair da doença do século, etc, etc. Aí você faz a listinha, não tem nada de novo, absolutamente nada de novo. É só o básico. A gente sempre soube. Sempre soube, né? É o básico do básico do básico. Você entendeu? Mas que loucura a gente estar diante de tanto conhecimento, como o Fábio muito bem falou aqui, e ainda assim faz tudo errado. Como é que é isso? É verdade. Porque o mercado tende a vender isso para nós. É mais fácil. Ele está influenciando. Nós somos influenciados. Influenciar com... É mais fácil tu dar para o teu filho refrigerante ou tu ficar falando para ele que é ruim, que faz mal. É muito mais difícil. Ficar brigando, né? Então, essa educação que, por exemplo, o mercado joga para vender, McDonald's... Até o iFood, se você abrir teus aplicativos de fast food, assim, você não acha um fast food saudável. Eu, às vezes, falo para minhas amigas, eu tenho umas amigas nutricionistas que eu tenho uma amiga que tem uma empresa, uma fábrica de alimentos. Eu falo, cara, cria uma empresa de fast food saudável, sem glúten, sem lactose, e que seja rápido, porque a pessoa que está com fome, ela não quer fazer uma salada, ela quer pedir um sanduíche, ela quer pedir um lanche, né? Ela não quer pedir... Isso é outra coisa também que a parte, por exemplo, assim, o estresse tende a você buscar exatamente essas comidas. É um ciclo vicioso. Por isso que tem a história de você ter que Teu comer de corpo- 2 em 2 horas, justamente para você não ter picos de fome, porque o pico de fome faz... Isso aí, negócio É. de comer de 2 horas. Ou uma coisa assim, ó, que... A castanha de caju Ó, e do Uma Pará coisa conta. importante, você comer Conta, 2 ovos de e é manhã, excelente. 2 ovos de manhã, de 2 a 3 ovos cozidos ou mexido até, de manhã, você come menos no almoço. Sim. Porque Deve ter comido por causa ovo. da proteína. É. Faz A sentido. proteína te dá saciedade. O carboidrato, não. Você, quando consome ele, isso. você logo É. depois... Comer um pão aí, tipo, antes do almoço já começa Já a tá dar com uma fome. fome muito rápida, Isso, assim. exatamente. Cada sessão. Se você tivesse, por exemplo, ao invés de comido um pão, cozinhado um ovo, você ia comer menos. Tem um tempo que eu quero, que é polêmico, eu quero perguntar. O que vocês acham de jejum intermitente? O jejum intermitente é aquela história, né? Depende. Tem sentido o jejum intermitente, depende de cada caso, tá? Depende de cada caso. Não Só é que para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem tipo mini jejum. O que seria o intermitente pra galera também entender? Vamos lá. Vai lá, Léo. É hora, explica é essa. só um alimento, o que é? Não, Vai. por exemplo, você vai treinar às 5 horas da manhã. Certo. À noite, você vai fazer a última refeição às 5 horas da tarde, às 17 horas, né? Eu não sei nem como é que é isso, porque eu nunca cheguei nem perto disso aí, mas Se vai. você ficar essas 12 horas, você vai manter aquele jejum prolongado. A tua última refeição, se você quiser treinar para ganhar, aí daí você tem que fazer um estudo com a pessoa, quer ganho de massa muscular, quer perder peso. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas como que o organismo Via de reage? via de regra é Ficar assim. 12 horas sem comer. 12 é mínimo, né? Faz Normalmente é 12 é mínimo. 16, É mínimo. 17, 18. Mínimo. Depende É, da forma que você vai fazer. E aí, assim, é antifisiológico. Penso Exato. assim, é antifisiológico. Não é o que o teu corpo está esperando. Eu já ouvi gente A falar gente que pelo menos entra- uma vez na semana é saudável, é uma limpeza e não sei o que do organismo e tal. São linhas, né? São linhas de pensamento e de ciência. Não é que tá errado. A gente não pode falar assim, isso aí. Na medicina, nada é 100% uma coisa ou outra. Ouvi muito Todo isso. mundo tem 2 lados da moeda, todo mundo tem os pontos que defende, né? Eu entendo que o jejum intermitente ele não é fisiológico. Então, assim, você está submetendo o seu corpo como se ele estivesse passando por um trauma, passando por fome. Por fome, ambiente hostil, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, cair lá a taxa do seu metabolismo, vai diminuir a absorção de tudo, vai reter tudo que ele puder. Então, ao meu ver, assim, você tem que fazer muito jejum intermitente, criar um processo antifisiológico. Com isso, você gera muitos radicais livres. O radical livre acelera o processo de envelhecimento.
questão do sono envolve. Você Então- vai ficar irritado, com fome, você não vai dormir. Sono. Gente, tem um bebezinho no estúdio. Sono. Como vocês veem o sono como, sei lá, um impacto na saúde e tal? Qual a importância do sono nesse processo inteiro? A gente pode colocar um bom sono nesse potinho de coisas que a Com gente... certeza, Perfeito. o sono faz toda a diferença. Talvez seja um dos itens mais essenciais de todos. Sem sono, você não consegue recuperar, você não consegue... E o sono, gente, precisa ser noturno. Tem gente que tem profissões, Esse em vez negócio que de troca o sono o da dia noite não pela se noite. recupera, faz sentido. Essa história assim das pessoas, eu trabalho à noite e durmo de dia. Esquece, o seu sono não vai ser o mesmo. Por quê? Porque você não vai produzir vários hormônios que a gente produz à noite por causa da falta de claridade, do escuro. Só produz em determinados horários, chama ciclo circadiano. A gente só produz alguns hormônios a partir das 9 da noite até as 2 da manhã. Acabou, você Nós pode... fazemos parte da natureza, de fato. Pô, claro que sim. Então, assim, você quer lutar contra isso? Sim. Mas você quer falar que isso não vai afetar seu corpo? Não. A gente faz parte da natureza e a nossa sociedade quer que a gente viva fora dela. Isso. É igual eu querer que uma árvore cresça na minha sala de cerâmica. Isso. Sem Sem colocar irrigar. terra, e sem colocar água, e sem sol. É tipo isso. É, tipo tipo aquele isso. meme do menino. Como fazer bananada? Sem água, sem banana, Sem banana. sem liquidificador. É mais ou menos isso. Né? Essa loucura que a gente está vivendo. Você não tem noção as coisas que a gente escuta no consultório. E o pior que é o seguinte, a internet, ela facilita muitas informações. Dr. Google, né? o Dr. Dr. Google, Google. E daí gente. as pessoas, não, mas eu vi que na internet tem isso. E eu falo, cara, então qual o motivo de você, tipo assim, buscar um profissional? Muitas vezes é legal você ter Quando informação. você tiver uma tá? parada cardíaca, você digita me salva Google e põe o celular no peito, então é isso. Exatamente. É legal você ter informações, mas eu acho que, por exemplo, as pessoas, elas por si se sabotam, entendeu? A pessoa por si, ela entra nessa rotina do dia a dia. E vocês como médicos? Porque assim, é um dom, é algo maravilhoso. Eu imagino, eu tento imaginar como é a sensação de você ver alguém que ia morrer e pela tua técnica, pelo teu conhecimento, pela tua profissão, você ser um canal para que aquela pessoa sobreviva. Possa voltar a abraçar seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido e tal. O médico em si, eu acho que é a única pessoa que tem a real noção da importância da sua própria profissão. Como que vocês veem tudo isso sendo completamente, vamos colocar assim, deixado de lado. Ignorado, como se tudo que vocês estão estudando, tudo que vocês se especializaram, tudo que vocês aprenderam que tem que ser feito, vocês veem as pessoas fazendo completamente errado na vida pessoal, na vida profissional, enfim, a gente só tem uma vida, né? É só um corpo. Eu não tenho como pegar o meu corpo, deixar lá na empresa, pegar meu outro corpo e ir pro trabalho. Como é que é isso? É uma loucura. A gente fica bem frustrado com isso. Tem vários pacientes, inclusive, que vêm até a gente fala, a gente sabe o que a pessoa está fazendo. Ou pior, né? Vão escutar outras pessoas que não entendem, né, de nada. Um exemplo é a própria internet, o Dr. Google, né? Vem com uma lesão de pele e fala, meu Deus, tô com câncer, tô com isso. Então, assim, infelizmente, assim, a inteligência artificial, ela ainda não conseguiu, não sei se... Acho que várias especialidades da medicina ainda tendem a desaparecer. Mas eu acho que não tem jeito, assim. O médico, ele é muitos anos de estudo, é muita coisa, muita bagagem que a gente tem que adquirir e a gente não tem como saber tudo. E mesmo não sabendo tudo, a gente ainda consegue acertar muita coisa, né? Ainda a gente consegue ser muito assertivo em várias coisas. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que existe um limite, né, entre o que a internet ou profissionais que não são médicos, por exemplo, podem te oferecer. A gente vê muito isso no ramo da estética, por exemplo, né? A gente está com uma paciente, inclusive, que está entubada, que fez um procedimento com médico, Você não postou médico. esses dias que alguém morreu por um procedimento cirúrgico errado. Então, assim, e a tal. gente vê muito isso, assim, o paciente não quer, ele acha que ele vai fazer com um profissional que é mais barato, vai ter o mesmo resultado. Você não pode querer um resultado diferente, assim, como é que você faz uma coisa com uma pessoa que não consegue tratar a sua complicação? Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui.
apesar de ter um filho, enfim, vocês conhecem a história e tal, me sigam lá no Instagram, vocês vão descobrir de alguma forma. Mas assim, meu filho já fez 14 cirurgias. Toma 14 medicamentos todos os dias, né? Mas eu continuo tendo um medo desesperador de qualquer procedimento cirúrgico. Claro, Sim, mas também você está mas- traumatizado, né? Né, Pensa, tipo, você já de- Você vivenciou. imagina, De remédios toda e vez que tudo. ele vai para um procedimento, você vai com a aflição. Será que ele vai voltar? Estevão, Né? as terapias alternativas, elas são maravilhosas. A gente não é contra de forma nenhuma, eu acho maravilhosas, desde que elas sejam complementares. Né? Que elas complementem um tratamento, às vezes, por exemplo, você está com infecção, você vai tomar um fitoterápico? Não dá. Você tem que Sim. tratar a infecção, vai morrer. Teve um apresentador, né, que eu acho que morreu, que acho que ele tava com câncer e ele não quis ser tratado. Eu até esqueci o nome dele. E ficou tomando gotinhas e... Ele ficou tomando daquele doutor, que eu não vou falar o nome, Aham. mas ele começou a aconselhar ele e tal, e aí ele foi... Não sabia dessa, não. É, Morreu? cara, eu vi agora recentemente. É Morreu? um cara famoso, eu esqueci o nome dele. Nossa. E ele tipo, ele teve o câncer e ele, tipo, no corte até depois eu coloco Qual o nome que é esse? dele Eu não aqui pra sei gente qual que é. lembrar. Mas ele teve um doutor aí da internet que ficou falando pra ele assim, cara, ele começou a fazer esse tratamento, aí ele trazia uns medicamentos dos Estados Unidos naturais, começou a dar pra ele e tal. Aí ele começou a sentir muita dor, e aí o pessoal ligava e falava, não, fica tranquilo. Aí disse que um dia ele falou pra ele deitar numa banheira com sal grosso, tipo umas Meu coisas Deus. assim. E resumindo, ele morreu, cara. Ele morreu. Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Muito com isso cuidado, daí, né, gente? Porque tem um limite muito tênue entre você entrar numa ilusão, numa mentira, e deixar de acreditar na terapia, né, eficaz mesmo, né? Tem sempre dois É uma lados. loucura, né? Porque, aí beleza. Eu morro de medo de processo cirúrgico e tal, aquela coisa toda, tento cuidar da minha saúde da melhor forma e tal. Só que contrapartida, tipo assim, parece que hoje em dia você ir fazer uma cirurgia é igual, sei lá, velho, comprar pão. Sim. É. Tipo assim, não falando da questão estética e tal, tudo mais, mas tipo assim, é uma questão de equilíbrio que você falou. É. Uma coisa sei lá, quer mudar algo que de repente faz sentido pra você e etc, etc. Mas hoje em dia tá um negócio assim, eu coloco silicone, aí eu tiro silicone, aí eu tiro daqui e coloco ali. Não, eu quero, aí deixa minha cara meio... Banalizou, né? Quadrada. Não, aí eu melhoro minha sobrancelha. É tipo assim, fica um negócio meio... A gente tá meio que brincando de avatar, como se fosse, sei lá, velho, num videogame, entendeu? Uma hora eu quero ser, sei lá, meu perfil é assim, meu nariz é desse assado. Enjoei, passou 2 anos, não quero mais, eu quero que meu perfil grande, Tem meu muito nariz isso. grande de novo. Eu quero, sei lá, minha sobrancelha mais juntinha. Como é que isso tudo, na visão de vocês, é a questão mesmo da nossa sociedade que está influenciando em todas essas áreas de realmente a gente ver a nossa saúde como se fosse, sei lá, um carro que a gente tem, Banalizado, uma né? Trocar um camisa pneu. que se troca. Exatamente, é bem isso mesmo. Eu acho Cara, que que assim, doideira. as pessoas estão de uma forma, uma busca por uma estética, ou então por uma imagem que não é real. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica de abdômen, por exemplo, uma mulher que teve filhos, que precisa fazer uma abdominoplastia, é diferente, pela Minha esposa segurança fez, dela, tal, tal, foi uma realização de Isso, sonho, exatamente. tudo. Morrendo de medo, mas eu apoiei e tal. Exatamente. Só que normalmente tem mulheres que, faz 1, 2, 3, 5, 6 cirurgias. Eu vivo muito isso com os meus pacientes da harmonização facial. Porque a harmonização passou várias fases, né? Aquela fase que todo mundo tava com a cara igual. Então ficava aquele malar super preenchido, bocão, nariz empinado. E aí as pacientes chegam pra gente e pedem. Eu quero assim. Eu quero uma mandíbula quadrada. Teve uma que chegou e falou pra ela, eu quero a sua boca, doutora. Já tem dono, Tirou meu uma amor. foto e falou, essa aqui, ó. Foi. E Porque ela fotos... queria o formato. Então, assim, eu acho que também o profissional, ele também tem que ter o bom senso, porque o profissional perdeu muito o bom senso. O profissional precisa situar o paciente, sabe? Precisa entender, falar assim, olha, é possível fazer isso, eu não posso mudar a sua anatomia, eu não posso, vamos melhorar o que já tem. Na estética, a gente vê muito isso, assim, esse exagero e acaba desarmonizando ao invés de harmonizar. Tem a desarmonização facial. Né? Que é uma loucura isso É uma na internet, loucura, né? é uma loucura.
Nossa, a gente atende muitos super influente, famosa e tal. Mas situações assim que eu não acredito. É exagero. É um exagero. Eu vi o apresentador que eu tinha comentado ali anteriormente, é o Marcelo Rezende. Marcelo É um Rezende, cara bem conhecido, né? é. Gente, cara, é tipo assim, é umas paradas que eu gosto de conversar e a gente vai longe, eles são dois queridaços. Mas, ó, eu vou ter que marcar, viu, Fábio? o segundo tempo. Vamos ter que fazer Tô depois até atravessando o Fábio aqui. É nóis, estamos juntos. Mas vamos trazer para essa questão do empresário e tal. Você está falando, muito vem da questão da influência do mercado e tal. A gente falou muito aqui sobre ambientação. Então vamos lá. Poxa, vamos supor que tem aqui na audiência alguns de nós que, eu percebi, eu tô vendo uma vida não faz sentido, isso aqui vai me matar, eu não consigo nada sozinho, eu me viciei no doce, me viciei nessa vida insana, ninguém vai me incentivar, todo num lugar e tal, que realmente todo mundo vive assim, eu não consigo ser o bichinho feio do rolê, né? Não consigo ser o contra da parada. Isso, na questão da ambiência, vou tentar jogar assim, um outro benefício para essa ambiência, que a gente fala muito de business, mas isso também faz sentido para essas outras áreas. Por exemplo, você começar intencionalmente a se conectar com pessoas que cuidam mais da sua saúde, que levam mais a medicina a sério, né? Que, sei lá, tem uma rotina que você... Começa a fazer uma atividade física. Ó, 3 Mas meses isso, o meio tem uma exclui. mudança. O meio exclui. Eu tratei uma enfermeira, que é a minha paciente, ela estava me contando semana passada, ela perdeu 18 quilos, mas ela e o marido. O marido perdeu 21 quilos e ela perdeu 18 quilos. E isso é uma coisa importante também. Tratar o casal. O casal. O Tratar o casal tem que estar alinhado. E aí o que porque acontece? Não adianta. Porque muda tudo, né? Muda a rotina alimentar. Sim. E a rotina de tudo. E aí ela veio com esse feedback sem eu perguntar nada. Foi interessante, porque casou bem com isso que você falou. Ela veio e falou assim, doutora, tô muito melhor, nossa vida melhorou, meu Deus, nossa vida sexual, nossa vida de casal, nossa vida... Só que tem um problema, a gente perdeu todos os nossos amigos. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a gente só se encontrava assim... Janta, comelança, sair para tomar chopp, sair para beber. E a gente parou de beber. Eles zeraram o álcool. Os dois decidiram. E aí ela falou assim, o que acontece? O pessoal parou de convidar. A gente ia, não tomava, eles ficavam enchendo o saco, a gente queria ir embora, daí o próprio meio excluiu, entende? Então, a ambiência é isso, né? Você começa a fazer um hábito diferente, naturalmente você começa a se conectar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que estão mudando o estilo de vida, e infelizmente o meio que você vivia antes, ele vai te excluindo, e isso é uma seleção natural mesmo. E ela veio toda sentida me falar, porque ela gostava dos amigos. Eu falei, olha, mas se seus amigos estão te excluindo, então talvez eles não fossem tão amigos assim. Então, teus amigos. Né? Porque assim, eles estão vendo uma evolução de vocês, estão vendo que vocês estão melhores, estão perdendo peso, estão muito melhores de saúde. E não estão felizes, quer dizer, então reveja também essas amizades, né? Que talvez... Mas tem aquela questão da psicologia também, né? Que diz que... quem sou eu pra falar de psicologia? Não tem informação nenhuma, mas vai. Que a gente não consegue, não é natural, vamos colocar assim, ver pessoas próximas avançando, alcançando algo que teoricamente a gente não consegue e aceitar isso. A gente quer... Assim, porque assim, imagina, você vê alguém que vivia a mesma vida que você, tinha o mesmo problema que você. Essa pessoa vai lá, supera tudo isso e chega com o resultado. O que ela fala pra você? A minha visão é um tapa na tua cara. Sim. Tipo assim, larga de ser preguiçoso. Sim. E não é a intenção da pessoa, mas não tem como. Você vai olhar pra pessoa e você vai ver, ele conseguiu, então eu também posso conseguir. Lógico. Eu só não tô conseguindo porque eu não quero. Então, a gente não quer ter essa experiência de levar esse próprio tapa na cara. E meio que, então quer saber? Mas é aquela história de sabotar. Exclui. Autossabotagem. Autossabotagem. Normalmente o ser humano tende a ir para esse lado. Né? Isso, porque isso sair, é genético? sair da inércia é difícil, né? Sair do Autossabotagem estado, é genética, será? Pode que é ser, isso? não sei, nunca eu estudei. acho que é da pessoa. Eu acho que todo ser humano em si, todo mundo. Você já teve teu momento que você pegou e não fez a coisa correta? Acho que eu usei a palavra errada, não quis dizer genética, eu quis dizer, é natural, tá no ser humano essa tendência de se Sim, auto-sabotar. se acomodar.
É mais fácil se acomodar. Teu corpo vai falar pra você, relaxa, e ficar aqui. É melhor pra ele. Ele não te tende a, tipo assim, sair correndo. Não, ficar tranquilo. Ele quer ficar aqui, ó. Sair do estado de inércia, da gente sair daquele ponto que a gente não quer sair daquele ponto parado, né? É difícil a gente dar a primeira impulsão, assim. Tudo é difícil, né, gente? Mas não é impossível. E isso é louco, porque na minha cabeça, assim, isso é a mesma coisa pro cara que tá na CLT e não quer empreender. Isso. O cara que tem uma loja não quer abrir duas. Perfeito. Né? O cara que tem um negócio não quer abrir um outro. Né? A pessoa que sempre construiu a empresa de um jeito não quer se abrir para uma nova forma de se fazer negócio. Tudo tem a ver a isso. Comodismo, né? Comodismo. Dá uma olhadinha no público CLT e no público que tem um ramo. Você vai olhar um povo mais, no CLT, acomodado. Tendência mais obeso. Se você olhar no outro ramo, tem também. Mas não é uma regra que exclua, mas se você olhar, observa. Porque a tendência do CLT é o cara ficar mais tranquilo. Pelo menos fica mais estressado com o trabalho, pela cobrança que tem que cumprir, pelas coisas que tem que fazer. Mas se você olhar, ele tende, e aí pelo estresse ele tende a engordar também. Porque ele vai tentar se alimentar mal, não vai fazer atividade física. Que loucura. Então, digamos assim, a acomodação desse tipo de pessoa vai fazer com que ela, sei lá, seja obesa, certo? E vai prejudicar a saúde dela. Assim como o empresário ligado no 220, que quer ter 48 horas em um dia, também vai pro burnout. Porque daí Eu te falei esses dias, eu falei, eu preciso de mais 12 horas do meu dia, amigo, me ajuda dele. Vamos fazer da meia-noite às 6. Respondi isso mesmo. Tá fazendo o que de meia-noite às 6? Não é fácil. Então imagina que... Na faculdade se escuta muito isso. Né? Eu escutava muitos professores. E depois de meia-noite às 6, o que você faz tem, o quê, né? Então tudo é uma questão então, de equilíbrio. Perfeito. Em todas as áreas, vamos colocar dessa forma. Com certeza, gente. É equilíbrio é o difícil segredo. achar o equilíbrio, né? Tanto Não é na fácil. alimentação, como no trabalho, como até no exercício físico. Até Com no certeza. exercício físico. A Será que a gente educação confunde- vem da criança já, né? É aquela história. Isso é o que eu mais me cobro. Vem da criança. Se você trouxer a criança, lógico, tem gente que já tá com as crianças, tipo, sobrepeso. Então tenta mudar, tem tempo. Ela vai ser um adolescente? Melhor. Vai ser um adulto? Melhor. Começa na base. Tudo. E daí vai ter uma vida claro, mais todo saudável. hábito que a gente começa pequenininho de criança, né? Tudo que você coloca na criança é muito mais fácil ela manter depois na vida adulta, né? Como hábito. É muito difícil depois da vida adulta você iniciar um hábito novo, claro que vai ser mais sofrido, mais doloroso. E é mais difícil você fazer isso, né? Minha esposa, por exemplo, ela dá os alimentos pro meu filho pegar na mão e mastigar, né? Ela fala, não, por causa que você ficar dando papinha, ele não vai ter essa Só que ele vai sujar mais, ele vai jogar mais, ele dá mais muito trabalho. mais trabalho pra ela. As pessoas ficam olhando meio... Eu falo assim, mas ela tá certa, certíssima, ela tá certa, né? Então, tipo... Eu estou estudando sobre a questão da educação de crianças, a questão do cérebro do adolescente, a parte legal. emocional. Tenho estudado muito sobre isso, né? Porque eu tenho filhos entrando nessa fase e tudo mais. E de você ir buscar os temperamentos. Estou estudando muito sobre os 4 temperamentos, né? O fleumático e tal. E a gente estava estudando, a Tainara puxa mais para essa linha, né? E as crianças estudando junto, um tá falando, então um é assim, o outro é daquele jeito. Eu tô para concluir que eu tenho 4 filhos, cada um com um tipo de perfil. temperamento. Sim. Olha Como é que o nível pode, né? da E educados loucura. todos no mesmo ambiente. Mas eu tô me aprofundando, tá? Claro que é tudo muito leigo, né? Mas, enfim, você vai estudando, parece que vai clareando e comportamento fala muito. Cara, mas olha só, esse aí. Parece que, tipo assim, peraí, eu vou dar um de cada temperamento. Pra testar esse casal. E aí tem aquela dificuldade, né? Porque o filho quer que o pai seja igual pra todos. Mas como que você vai ser igual sendo Não que eles tem são como. diferentes, né? Exatamente. E aí vira aquela... Aquela briga e tal. Aquele dilema de pai e mãe, né? E, Como é tem difícil. outra preocupação, por exemplo, né? Eu saí de uma grande capital, Curitiba, que vai ver o sonho de muita gente morar em Curitiba. Morei lá durante 10 anos, vim do norte, de uma outra realidade completamente diferente. E esse ano eu resolvi mudar para o interior, né? Pensando estrategicamente de diversas formas. E foi engraçado que quando eu parei racionalmente
pra pensar, eu vi que não fazia sentido nenhum que eu tava fazendo na minha vida. No sentido, tipo assim, rotina, Sim. finança, Aham. projeto. A tua logística. Tudo, a minha logística. E eu já tava buscando intencionalmente melhorar ela. Só que, por Você exemplo, gosta de desafio. Você gosta de desafio. eu quero melhorar. Então, tipo assim, o preço que eu tive que pagar pra, por exemplo, ter todos os meus filhos próximo à minha casa, começou a ficar muito alto. Aí eu já não tinha que me perder tempo no trânsito. Pra onde eu corria, parece que uma coisa descompensava a outra. E quando eu coloquei no papel, eu falei, cara, não faz sentido. Tanto é que a minha mudança da capital pro interior me gerou 50% de redução do meu custo de vida. Nossa. Porém, agregando coisas que nem Você não tinha. que eu não tinha lá. Você não tinha nem noção do que você poderia ter. Filhos fazendo escola de alguns esportes. Hoje, por exemplo, eu não tinha uma secretária fixa. Hoje eu tenho uma secretária na minha casa todos os dias, né, nos auxiliando e tal. Qualidade de vida e etc, e etc. Proximidade com eles. Proximidade com eles. Tudo a gente se resolve mais rápido. Enfim, a minha rotina, eu tenho liberdade geográfica pelo meu job como infoprodutor e tal. Sim. Então eu trabalho de qualquer lugar, etc. E no meio de tudo isso, eu ainda tava pensando assim, eu tenho que cuidar pra não fazer meus filhos uns extraterrestres. Você entendeu? Como assim? O que seu filho gosta de fazer? Meus filhos gostam de ficar em casa, brincar, assistir um filme, ele gosta muito de ler, né? Você lê, As outras crianças ficam assim. como assim ler? Você entendeu? Meus filhos não falam palavrão, meus filhos não vê televisão aberta. Vende, né? Se tem um filho seu que é vendedor. O meu vendedor de Sequestrador. Londrina. Estevão, que idade tem teu mais velho? Meu mais velho tem 12. Só pra ver se ele pode casar com a minha filha, mas acho que tá muito novo. Então, tipo assim, eu fico preocupado com isso. Porque, por exemplo, não posso dar esse exemplo aqui porque... Mas assim, às vezes meus filhos chegam e falam, pai, um amigo meu falou que eu sou isso, e como todo mundo começou a rir. E eu não entendi o que ele falou. Aí quando ele fala, você fala, tá, filho, é que ele te xingou disso. Mas por que ele falou isso? Tadinho. Eu falei, filho, é porque, quais brincadeiras que teus amigos faz? É de um xingar um outro, um acabar com a autoestima do outro, Perfeito. um botar defeito no outro. A brincadeira das crianças hoje não é de se incentivar, de se Não. elogiar. Até na Né? nossa época, né? A gente tinha muito essa Era questão. muito, mas tipo assim, Tiração era, um de negócio, sarro, era né? diferente. Eu Era acho- diferente. Eu Às acho, vezes eu a acho que gente assim, ó, eu acho que a gente tinha muita tiração de sarro, mas eu acho que devido à situação como era uma forma normal. Era diferente, era parecer que era saudável, não era uma exclusão, não era um negócio assim. Ou não sei se de Hoje- repente a gente viveu, talvez a gente tenha vivido justamente essa transição do saudável pro que faz mal. Só que como a nossa origem foi no saudável, talvez a gente não percebeu a Isso, transição. eu acho que era mais isso Pode também. ser, A gente pode não ser, tinha muita pode ser. noção do que era, né? Mudou e a gente nem percebeu. A Cá interpreta mais dessa forma, porque, por exemplo, eu era muito tirador de sarro. Tiravam muito sarro de mim também, por ser baixinho e tal, por ser nordestino que estava morando no Paraná. Então, assim, eu levava numa boa. Era normal. A gente não interpretava também tanto assim, né? Mas hoje realmente mudou e eu acho que as crianças estão muito mais agressivas nisso. Umas brincadeiras muito bobas, assim, muito idiotas, assim. Nossa, a gente vai entrar sincero. nos papos aqui se for pensar nessa... Não, vai Eu entrar comecei- nas escolas, eu estão sendo comecei agora, invadidas, etc. exatamente, eu comecei a não. pensar aqui e eu falei, meu Deus, Nossa, é uma coisa bem... Porque daí imagina, por exemplo, hoje meus filhos todos estudam em escola pública. Quando eu falo isso, sou o quê? Que eu não tô bem financeiramente, Aham. que eu não tô prosperando. Sim. Tô falando de sociedade, Aham, sem... aham. Tá. Nós Julgamento, nós julgamos. julgamento É no julgado, Nós julgamos. é julgado, É julgado. É julgado. Né? Só que vai perguntar pros meus filhos. Eu falo Eles muito pra amam. Aham. Olha só, olha o que aconteceu. Um dia meu filho chegou na escola com a mochila, papai, não sei o que, você vai acreditar, não sei o que. Ele falou, papai, me deram mochila, me deram meia, me deram calça, Querido. me deram camisa, me deram jaqueta, me deram até sapato. Olha que tá. Nunca deram nada pra ele. Levou um susto. Sempre foram escola particular a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira escola particular. Né? E ele ficava assim, e eu ficava pensando, falei, o que eu tô fazendo com meus filhos? Foi a melhor coisa que eu fiz, tirando eles da escola particular, colocando na pública, porque assim, eles estão vivendo
uma vida que eu não percebi. O que seria correto? Eu não percebi porque eles estavam vivendo uma bolha. Eles estavam na bolha da bolha. Sim. Porque eles estudavam em colégios particulares cristãos. Então era a bolha da bolha da bolha. Sim. Bem fechado. Bem fechado. Bem Então, fechado. quando eles foram primeiro para um colégio que eu consegui, era um colégio mais distante do centro e tal, então já era de um público um pouco diferente, meu filho ficava assim, ó, todo dia ele chegava a ser assustado. Eu falei, o que foi, filho? Eu falei, papai, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Hoje o meu colega foi expulso da escola. Eu falei, por quê? Porque ele levantou a mesa e queria bater com a mesa na cabeça da professora, tiveram que chamar a polícia, e daí a polícia foi na escola e levou o aluno pra delegacia. Tipo assim, ele ficou... Chocado. Levou um mim, susto. que vim de escola pública, eu falei, pra mim era super normal, tranquilo. Normal. Você entendeu? Pô, você sai da escola e tipo assim, pô, rolou uma briga, rolou uma confusão. Mas eu percebi que pra ele aquilo não existia, era uma realidade completamente diferente. E eu falei assim, com a intenção de querer cuidar e ajudar meus filhos, na verdade, eu tô estragando. Porque meus filhos, eles não conhecem a realidade. E aí o que acontece? A primeira vez que ele se frustrar, lá no início da adolescência, ali 18, 19 anos, é a hora que a criança cai de uma vez na depressão profunda. E aí é a hora que começa a tentativa de suicídio, onde a gente entra naquele mar de complicações que a gente percebe. Por quê? Porque zero estrutura emocional. Zero estrutura. Nunca passou uma frustração, nunca teve que resolver nenhum problema sozinho na escola, né? Porque às vezes eles têm que resolver essas confusões aí, essas tretas mesmo que eles fazem. Esse caminho precisa ser... É importante a gente conseguir. A gente também erra muito nisso com os nossos, assim. Protege. Eu ainda mais que ele, porque assim, a gente vê... Como a gente trabalha muito, com muita desgraça, né? A gente vê muita coisa, assim, mas coisas bizarras, abusos. A gente vai atender muito caso em casa, crime. Eu meio que me apavoro mais que ele. Ele ainda mais... Mas eu ainda, por mim, eu ainda colocava em outra bolha. Sabe? Eu erraria mais ainda de colocar em outra bolha, porque eu tenho tanto medo. Por exemplo, nossos filhos... Vai colocar em homeschool. Mais ou menos. Nossos filhos, eles descem andando pra escola. Esse ano que eles conseguiram esse progresso, porque eu não deixava. Desce a pé. O Diego, por exemplo, quer muito, por exemplo, ir de bicicleta pra escola. Ele quer ir de bicicleta. Eu entro em pânico. Por quê? Porque eu atendo todo dia um acidente de bicicleta com criança. Vou te contar. Isso aconteceu mês passado com o meu mais velho. Ele pediu pra ir... Fora de cogitação, de bicicleta pra escola. Fora de cogitação. Sozinho. Mês passado ele saiu de casa, de bicicleta, sozinho e foi pra escola. Tipo assim, foi como... Nossa, um sucesso. Nossa. Uau. Vibrando. Cara, sinceramente... Eu morro de medo de ser atropelado, cair de cabeça, sei lá. Mas o filho é do mundo, gente. Eu ia de busão, tinha aqueles passes na minha época. Em casa, de vez em quando, a gente dá umas tretas em relação a isso. Nós somos sobreviventes, gente. A gente não andava com cinto, a gente era de qualquer jeito, a gente se arrebentava de bicicleta, não acontecia nada. Ficava até tarde na rua, tipo, pra escola mocegando o A mãe gritava, volta pra casa, senão você vai apanhar. Vocês têm noção que a nossa adolescência não tinha internet? A probabilidade de a gente se matar era muito maior. A chance da gente não ter sobrevivido Meu e a Deus, gente carrinho de rolimã, descendo as ribanceiras abaixo. se arrebentava inteiro, mas sobrevivemos. Mas infelizmente hoje é outra realidade. Eu acho assim. Também o trânsito, né? Hoje em dia o número de carros e motos na rua, antes não tinha tudo isso, a violência. Não, o que eu acho é que a informação está muito maior. O medo, consequentemente, aumenta. Sim. Porque você fica vendo as coisas que estão acontecendo e tendência é você segurar. Tem uma lei que fala, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma lei que fala sobre isso, né? Aquela questão, minha mulher ficou grávida. Tu nunca tinha visto grávida na vida. A partir do momento começa a ver grávida. Parece que tá todo mundo grávido e tal. Começa a dar atenção. Então, quer dizer, você fica vendo toda hora acidente, fica vendo coisas ruins. Cara, você vai viver recuado. Você não vai soltar. Deixar as coisas acontecerem. Eu confesso que eu erro mais que ele nisso, porque eu tenho muito medo, eu fico em pânico de pensar que alguma coisa pode acontecer, porque a gente, nossa. Até o filho mais novo vem, né, e fala, papai, pede pra mamãe. Aí eu falo, cara, tu tem que conversar com ela. Ela fala, pede você, eu não. Tem que conversar com esse B.O. não é meu. Mas ele tá sendo articulador, né? Tipo assim. Lógico. Ele sabe que ele vai já, tipo assim, porque ela é mais preocupada com a situação e eu, tipo assim, já quero incentivar mais, por exemplo,
Poxa, tem criança que eu vejo que não sabe atravessar a rua. É. O meu terceiro, o Benjamin, que é o meu de 8 anos. E isso é perigoso, porque você... Ele já atravessou a rua várias vezes, tipo assim, sem, como se estivesse na sala de casa atravessando. Meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, meu Deus, Nossa quase Senhora. tu morreu, cara. Como é que tu Muitas atravessou vezes assim? eu peguei as crianças com 5 anos, eu saía na rua e falava, vamos atravessar a rua. Olha para aquele lado, pro lado. Tipo assim, uma aula. Você vai fazer eu atravessar a rua, como se eu fosse um cego, vamos dizer assim. Eu não consigo enxergar, me ajuda. Aí eles pegavam, olhavam, eu tava com o olho aqui. Um olho no peixe, outro no gato. Para orientar, porque meu medo é exatamente esse. Você ter a situação, você estar na situação. Se eu não estiver vivo, cara, como que eles vão viver? Não vai ter ninguém para segurar eles mais em casa. Então tem que... É pro mundo, né? É Querendo pro ou não, mundo. filho, a gente Tem um estudo que mostra exatamente que os meninos do bairro, tipo, vamos dizer, da favela, com 5 anos a 6 anos de idade, eles são muito mais desenvoltos do que os nossos, porque eles estão dentro de uma bolha. Ah, sim, com A certeza. sobrevivência que eles O vivem instinto de sobrevivência é bem menor. lá na Nossa, frente. no caso. Lá na Com frente. certeza. E aí, o que acontece? Começa a ter mais criatividade para as coisas. Consequentemente, se ele tiver um estudo, alguém assessorando, uma possibilidade para ele, ele vai ser um bom empreendedor, ele vai ser um bom Tanto profissional. que tem muitos Vai estar mais empreendedores preparado, que né? Vai estar mais preparado para as saíram diversidades. de uma condição assim, né? Eu morei num bairro simples, né? Estudei em colégio público também, e isso aí que você fala tem os dois lados, né? Tem um lado ruim da rua ali, Sim. de vários amigos que foram pro caminho errado. Se leva para... Mas realmente os meus amigos que não foram pro caminho errado, a maioria são, cara, grandes empreendedores. Exatamente. São grandes empreendedores e se dão muito bem na Se viram, Nossos né? filhos Se viram, perguntam, é. né? Falam, ah, papai, na sua época você fazia isso e tal. Eu falei, filho, de onde eu vim, você não tá entendendo. Eles acham que a gente é uns extraterrestres, né? Que Não, você não existia nada, né? É o Você jeito não que tá eles falam. entendendo como é que funcionava o processo. O É bagulho era diferente. muito louco. É isso. Eu sou de escola pública a vida inteira. A vida inteira, né? Então, coisas que parecem bizarras hoje, mas, por exemplo, eu vim de uma realidade onde, tipo assim, se um colega meu de classe faltasse 2, 3 dias, significava duas coisas. Ou ele estava morto ou ele estava preso. Entendeu? Aí passava uma semana ele voltava, tipo, "Ih, cara, o que deu? Ah, deu mó ruim e tal, me pegaram, não sei o que, etc, etc. Eu perdi muitos amigos, muitos mesmo. É, assim, cara. e- Quase eu acho que eu posso falar que talvez eu não tenha nenhum amigo, muito poucos assim, amigos de infância. E essa é loucura, né, cara? A minha Imaginar esposa, isso aí. ela trabalha em colégio, ela trabalhou em colégio público e num lugar bem carente, que é em Paissandu ali. E, cara, tipo, tinha aluna que ela falava assim, cara, tem uma menina que toda vez ela fica dando problema. Só que daí, a hora que vai falar com a pedagoga, né? Ela fala assim, olha, o problema é que se a gente chamar a mãe dela aqui, ela volta no outro dia tudo arrebentada. Oh, meu Deus. Entendeu? Então, tipo, cara, é uma situação assim bem Delicada, né? delicada. Delicada. É e- difícil. É. É difícil. Lá embaixo. É eu um acho problema que social muito uma grande, coisa né? que- Que você não tem como resolver, né? E Essa não, questão. e não é exclusivo em relação à questão social, né? Porque, por exemplo, aí a gente vai levar para outra vertente. Aí você vai para a linha de suicídio. O maior índice está onde? Alta classe, escolas particulares, invasões e um monte de coisas assim absurdas acontecendo. Só que aí a gente entra no poder da mídia, né? Tem muita coisa acontecendo em escolas de grande nome que ninguém tá sabendo. Sim. Que não pode, você sabia Que não- disso? Você não pode divulgar isso, porque entra aquele ser de efeito manada. Questão de suicídio, por exemplo. Você não pode, tipo assim, sair na mídia divulgando. A gente sempre tem orientação, por exemplo, quando a gente atende esses casos, a gente sempre tem orientação assim de nunca divulgar o meio. Porque aquela Então, pessoa assim, que tá com como gatilho, como é que a pessoa executou ou qual foi a forma que ela utilizou. A gente costuma não usar, a gente nem passa para mídia
Isso, e eles também não transmitem assim, porque isso você dá precedentes mesmo para outras Como se ele pessoas. estivesse ensinando, no caso, né? E você acaba dando como se fosse um plano de ação para a pessoa que está na iminência de cometer aquilo, né? É incrível isso. Isso tem aumentado muito, né, nas, digamos assim, na classe B, classe Sim. A, né, questão de crianças, né? Eu li, nessa época eu estou estudando sobre isso, né? Se não me engano, foi de 40% o índice de suicídio entre crianças de 14 a 17 anos. Mas Da década de 2000 da década dos 2000, né? 2011, 12, 13 para essa década agora de 2022, 2023. 40%. É muita coisa. Eu não sabia dessa parte em criança. Eu sabia. Criança de 14 a 17 anos. Eu sei que na parte profissional, nas profissões, dentista tem o maior índice de suicídio. Dentista? Dentista. Tem alguma explicação para isso? Por causa da profissão. Muito barulho, estresse, posicionamento na cadeira. A forma de viver o ambiente que a o pessoa ambiente. se condicionou gera essa... Sobre essa questão do suicídio e não poder falar, outros crimes, outras coisas, isso também será que não, vocês acham que influencia? Influencia. Eu falo isso porque, tipo, por exemplo, o lugar que eu morava lá, né, eu tive vários amigos que tipo, e aí eles achavam meio ilegal quando um amigo aparecia na mídia. Cara, a gente paga pra ver luta. Você imagina? Se a gente paga pra ver as pessoas se batendo uma com a outra, a gente acha o máximo, né? É a galera da mídia, né, pra isso. Desmaiando uma outra e tal. É uma maneira de divulgar, né? De tipo assim, de querer talvez fazer com que aquela pessoa não seja, né, copiada, mas numa comunidade carente eu vejo que é algo que, tipo assim, hoje, depois de muitos anos, eu comecei a entender que talvez era a única maneira deles conseguirem ter uma... Única não, né? Talvez não seria a única maneira, mas que pra eles era a maneira mais fácil dele conseguir ter algum lugar no mundo, assim, um espaço assim, diferente, né? Mesmo que seja... Para se incluir, né? Para se incluir, Dando uma costurada aqui na nossa conversa, a gente... Você vai tentando organizar. Mas vamos voltar aqui, vem cá, volta. Estão indo muito longe, Dando uma costurada aqui, meio que a gente conversou muito e trouxe a questão de que não é o meio. O meio influencia, mas ele não determina. Que o poder está na nossa mão. Exato. De realmente fazer a diferença e chegar onde a gente quer chegar. E entrando nessa vibe aí da forma de se comunicar de hoje em dia, né, que é tudo do fast food, coisa mais rápida, como casal, sócios, empreendedores como vocês são, dentro da área de atuação de vocês que é a medicina, qual que seria assim os 3 passos ou 3 princípios mais importantes de todos que vocês pudessem elencar? 3, quais seriam para a gente chegar nesse tal dessa vida equilibrada, vamos colocar assim? Acho que o primeiro, eu acho que o primeiro princípio sempre é se respeitar. Sabe? Eu acho que antes de você pensar, inclusive em ter um relacionamento, desenvolver um relacionamento com alguém, né, formar família, enfim, é você se respeitar. Então, assim, você não passar por cima de princípios que são inegociáveis para você. Né? São coisas que estão na sua raiz, que são inegociáveis, como caráter, como honestidade, né? Que são para mim, né, no caso. Mas você não passar por cima disso, porque você passando por cima disso, você acaba não se respeitando e isso acaba virando uma bola de neve que você não consegue sustentar depois. Então, assim, não ser uma pessoa que você não é, mesmo que isso seja provisoriamente. Perfeito. Tipo assim, você tá brincando de roleta russa, vamos colocar assim. Exato. Não faça isso. Vai chegar uma hora que você não sustenta mais, né? Eu acho assim. Que às vezes não é um valor seu, né? Exato. Eu acho assim, a gente, enquanto ser humanos, nós temos que evoluir, melhorar, tentar crescer, melhorar sempre. Mas não assim, entra aquela história tipo assim, né? Não, esse é meu jeito e pronto, acabou. Não é isso. Não isso. Vamos ser extremistas, não vamos ser extremistas. Eu acho que assim, a gente pode evoluir e melhorar, mas assim, não colocar isso como uma condição para alguém te aceitar ou para você ser incluído em alguma coisa, né? Então, sempre se respeitar, eu acho que é o primeiro princípio, antes da gente pensar em algum outro. Fala o segundo princípio aí, Lincoln. Tá barulhento lá fora. Tá. Não, só falar mais próximo.
Ligaram o som. Você falou da parte da questão de respeito e da questão de... Fala bem perto do microfone, Léo, nessa hora agora que eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que assim, ó, a questão da sinceridade, como ela comentou, e a questão, tipo assim, organizado. As coisas têm que ser organizadas, não pode ser também, tipo, uma coisa, tipo, jogada. E trocar informações um com o outro. Não pegar e fazer do seu jeito e pronto, tá feito. Você diria uma intencionalidade, tipo assim, parar e ser intencional no ponto de onde estamos, para onde queremos ir, o que precisa ser feito. Fazer um planejamento. Fazer um planejamento. Porque senão a gente vive no automático, né? A gente fica vivendo no automático. Você tem um foco. Por exemplo, cara, vamos empreender? Vamos. Vamos construir algo? Vamos. Como que vamos fazer? Temos isso. Tem 2 filhos, tem família, tem que dar atenção. Sentou, organizou, montou o projeto, eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que para o empresário é também se perceber, né? Entender que você não é um homem de ferro, que você também tem suas falhas e que você também vai sofrer com isso, e que se você não perceber, você não vai conseguir ter resistência para ser resistente aos seus colaboradores, né? Você não vai ser um pilar como eles precisam que você seja. Então eu acho que você precisa se observar, analisar, avaliar os sinais que seu corpo te diz, que, né, o seu temperamento te diz, a sua parte emocional te diz, o teu corpo mesmo te diz, porque a gente muitas vezes manifesta isso em forma de doenças. Então a gente prestar atenção nisso e prestar atenção também nos colaboradores, né? Nas equipes que estão fazendo parte do seu dia a dia, olhar para eles, entender que muitas vezes uma coisa que para você é pequena, para o outro pode ser muito grande, pode ser muito valiosa, muito importante. Então às vezes a gente acha, ai, meu Deus, que frescura isso, né? Eu tô falando de mim, tá? Porque eu tenho muito esse hábito, falo, meu Deus, que frescura, vai, levanta e vai. E para o outro, às vezes é muito importante aquilo, né? Então a gente não pode desconsiderar, diminuir o problema do outro, né? Diminuir a queixa do outro. Isso é importante também. É uma falha que eu tenho porque eu faço muito isso. Então eu tento me policiar muito com relação a isso, sabe? De tentar valorizar mesmo a queixa do que a pessoa está me falando. E atividade física. Tem que ter. Tem que ter atividade física. Tem que ter atividade física, cara. Não tem como não ter. É essencial para a vida. Você quer ser um idoso que empurra a cadeira de roda ou você quer estar nela? Se você não fizer atividade física, a tua tendência é estar sentado na cadeira de roda. Você chegar nos 65 anos, 70 anos e tá dando os passinhos curtos porque a sua musculatura não está estruturada. Eu tenho um sonho, uma meta de fazer o Iron com 40 anos. Top. Tá com quantos? Estou caminhando para isso. Lá, passos muito curtos. Tá com quantos? Estou com 35. Ah, não, dá pra... 35, dá acho que é. Dá pra preparar. Eu sou de 88, é 35? Acho que é. Dá tempo. Dá pra preparar. Então vamos lá, olha só. Então, primeiro, respeite-se, né? Não negocie seus valores. Segundo, tentar trazer de uma linguagem aqui que a gente consiga fechar, né, a linha de raciocínio. O segundo é planeje-se, planejamento. fuja do automático. O terceiro, perceba o seu mundo e o mundo ao seu redor. E o quarto, atividade. Se mexa. Se mexa. Boa. Se mexa. Boa. Faça Boa. alguma Se coisa. mexa. Se mexa. Exatamente. É importante. Caminhada. Alguma coisa tem que fazer. Gente, ó, vocês entregaram aqui um conteúdo valiosíssimo. Tô muito grato, aprendi demais. Eu queria ter essa conversa com vocês já faz um bom tempo. Gratidão por estar vivendo isso. Obrigado, Fábio. Só tenho a agradecer vocês. Admiramos cada vez mais vocês, conforme a gente vai se conhecendo cada vez mais. É recíproco. Vocês têm um carinho Admiramos enorme. vocês também. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Karina. Obrigada. Igual eu falei lá no início, não poderia deixar de fazer sem o Léo, que o Léo tá sempre junto com a gente. Arrasou, né? Você viu? Boa. Você viu que agora foi embora. Eu acho que o Léo costas aqui, ó. é muito doido. O podcast, ele tem a mesma sensação de você assistir e você fazer, né? É. Tipo, parece que você tá assistindo, mas ao mesmo tempo você tá ali.
Mas muito obrigado, gratidão por vocês existirem, na verdade, né, nesse mundo. Gratidão por existirem médicos igual vocês, que ao invés de só se preocupar com o que fazer, se preocupam com que as pessoas fazem coisas para melhorar a saúde delas, tá? Eu acho que isso é o que a gente precisa para o mundo melhor, né? Para um mundo de mais qualidade de vida, para um mundo onde as pessoas tenham mais equilíbrio e entendam melhor de si mesmo. E é isso. Você tocou no ponto, não posso deixar de falar isso, né? Eu, como pai de um filho de UTI, desenganado pela medicina, eu que inúmeras vezes, né, dentro de hospitais, conversando com dezenas de médicos e tudo mais, eu aprendi na prática o impacto da profissão de vocês. Eu tive a experiência de ser acompanhado por bons médicos e por médicos não tão bons, vamos colocar dessa forma. Melhor. Né? Então, assim, gratidão pela profissão de vocês. Eu vejo na mão de vocês canais que o Papai do Céu usa para transformar nossas vidas. Continuam sendo essas pessoas assim incríveis que vocês são. Eu tenho certeza que todo dia que você sai para trabalhar, entra naquela ambulância, todos os dias que estão impactando vidas, transformando vidas. E o que vocês estão deixando nesse mundo é incomparável a qualquer outro tipo de riqueza. Ai, gente, obrigada. Que palavras lindas. De verdade. É imensurável o impacto que vocês já fizeram nesse mundo e que ainda vão fazer. Que assim, não tem nada que a gente possa acumular de riqueza nesse mundo que chegue a isso, né? Porque você, como eu te falei, percebe que a tua atuação salvou uma vida, não foi só um atendimento. É o filho que vai poder abraçar o pai de novo. É o pai que vai poder abraçar o filho. É a mãe que vai poder voltar para sua casa, o pai que vai poder voltar para sua casa. É algo assim que não existe nada capaz de mensurar o resultado de vocês. Então, não se deixam perder isso, né? E também sempre se lembrem de que o resultado de vocês, por mais que às vezes não possa aparecer na questão financeira, vamos colocar assim, talvez fala, nossa, tem gente que nem trabalha mais e está milionário e eu estou aqui pregando 3 plantões. Não, eu ouso dizer, não importa o que essas pessoas façam, por mais que elas tenham empresas multibilionárias, o impacto delas no mundo não é maior do que o impacto que vocês causam. Porque a gente está falando de vida. Sim. E não existe nada parecido. Então, quero agradecer. Estou agradecendo a vocês, mas me estendo a todo mundo da classe da medicina que estão aí lutando e transformando a vida das pessoas. Gratidão pela vida de vocês. E sintam-se verdadeiros anjos de Deus nessa terra, que é o que a gente está precisando muito. Obrigada, gente. Obrigada Obrigadão. mesmo. Obrigada pelas palavras. Nossa, viu? obrigadão. Muito lindas palavras. Eu sempre falo assim que é 100% de esforço enquanto houver 1% de chance, né? Porque muitas vezes a gente está diante do pior momento da vida de alguém. Então, a gente poder pelo menos dar um afago, sabe, às vezes para a família, mesmo quando a gente não tem o que fazer, isso conta muito. E essas pessoas, às vezes, assim, quem já passou um momento como esse, como você já passou com seu filho, com certeza você tem pessoas, tem médicos que marcaram muito e que você nunca vai esquecer, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Então, obrigada mesmo, gente. Obrigadão. Show de bola. Sem palavras, assim, cara. Tô muito Mais grato. um, Estevão. Mais um O último episódio. último dia não, né? É só o primeiro dia. O último episódio do primeiro dia, o 4º episódio do MachaCast, X-Business by Grupo CVR. Muito obrigado pela presença desse casal maravilhoso aí, Karina Ibrahim, Leonardo Ibrahim. Um grande abraço a todos, um beijo. A gente se vê no Valeu, próximo. gente. Valeu. Valeu, galera.